Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos pesa em toda a sua história. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Comstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Comstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site comstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@comstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Comstar Informática. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros.
através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Ave Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Grigo. A Rádio dos Amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Que vai rolar a festa. Que vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde e noite, Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde e noite para você, amigo internauta, que curte as jornadas esportivas da Grigo no YouTube. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo, a primeira de 2026. É Campeonato Paulista de 2026, é a primeira rodada, é jogo histórico aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, Primavera, histórico porque a primeira partida do Primavera na Série A1 do Campeonato Paulista e uma partida oficial. E você vai acompanhar a jornada esportiva da Grigo com esse timaço da Grigo. Você é a nossa principal referência. A Rádio Grigo, é lógico, é a nossa, a sua. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.
É isso daí! Saudades demais de segurar esse microfone da Grigo e fazer mais uma jornada esportiva da Grigo ao lado desse timaço da Rádio Grigo. Aliás, eu já vou chamando esse timaço. Hoje, participação mais do que especial, eu estou falando dele, lá no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Uma ótima tarde e noite pra você! Carlos Mucim. Grande Mucim! Seja bem-vindo à jornada esportiva da Grigo, Mucim. Grande Grigo, grande abraço a você, a todos os ouvintes da Web Rádio do Grigo, acompanhando o futebol, Campeonato Paulista, como você bem disse, estreando aqui em Campinas, o Guarani diante do Primavera, que faz a sua estreia na Série A do Paulistão. Começa a garoar nesse momento, mas a prática do futebol, a temperatura realmente está bem agradável. Saudades do microfone. Parece que faz muito tempo, mas 2025 se foi. Estamos aqui em 2026, já estreando no futebol paulista. Daqui a pouquinho eu já chego com as informações, tanto de Guarani quanto do Primavera, meu caro Grigo. Grande Carlos Mucim, tá aí, lá no gramado Mucim. A pergunta é, você tem guarda-chuva? Eu estou sem guarda-chuva, mas como eu sou magrinho, dificilmente a chuva me pega, fica tranquilo. É isso daí. E aqui do meu lado, você que está assistindo através do canal do Grigo, você consegue visualizar o nosso presidente. Presença sempre ilustre aqui nas nossas jornadas esportivas. É claro que eu estou falando dele. Wagner Ferreira, seja bem-vindo à nossa temporada 2026 da nossa Web Rádio Grigo, Wagnão. Que saudade do microfone desta Web Rádio Grigo, hein? Anderson Grigoleto, um abraço a você, um abraço ao Carlos Mucim, a todos os nossos amigos que estão acostumados com o nosso trabalho e com as nossas transmissões. E começando hoje com um jogo interessante entre o Guarani e o Primavera. Guarani com uma cara nova para esse Campeonato Paulista, para esta temporada, que tem o Campeonato Paulista, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro da Série C, onde o objetivo maior é subir para a Série B. O Guarani investiu muito dinheiro para montar esse elenco e evidentemente que no final da temporada tem que comemorar o acesso, caso contrário de nada vai ter valido a pena. E o Primavera, por seu lado, aqui de Indaiatuba, que por sinal traz uma bela torcida, ocupando ali debaixo do placar eletrônico, né, Anderson? Você sabe que eu não tinha reparado, Wagner, você falou e é verdade, hein? Um bom público ali nos torcedores da equipe do Fantasma. Depois vem o Carlos Mucim com o panorama geral do estádio, né, do tobogã, das numeradas, enfim. Como está o Brinco de Ouro para essa partida entre o Guarani e o Primavera. Como dizia, né, o Primavera que ganhou o direito de disputar o Paulistão pelo vice-campeonato da Série A2. E ganhou também o direito de participar da Copa do Brasil. Então vejam que ano para o Esporte Clube Primavera, que também investiu um bom dinheiro, hein? Montou um bom time. Tenho aqui alguns jogadores conhecidos, né? Tem esse Liger, que estava no Novo Horizontino. Tem o Matheus Anjos, que é campineiro, jogou na Ponte, jogou no Guarani. Tem o Paulo Baia, que jogou no Fluminense, foi até para a Copa do Mundo de Clubes. Exatamente. Enfim, tem é um time experiente. O Poveda. O Gabriel Poveda, que também é cria aqui do Guarani. Enfim, é um bom time esse montado pelo Primavera, que é SAF, né? Eu não sei se o Nenezini faz parte da SAF ou ele é apenas diretor do clube. Não tenho bem noção disso, não sei se o Mucim tem para informar na sequência. Mas esse é o jogo que nós vamos transmitir, um jogo interessante entre o Guarani e o Primavera, o primeiro jogo da temporada que nós estamos aqui com muito prazer para transmitir para todos os nossos amigos da Web Rádio Grigo. Tá aí esse Wagner Ferreira, Carlos Mucim, esse timaço da Web Rádio Grigo. Aliás, agradecer demais os nossos parceiros que continuam conosco nessa temporada 2026. A Eletrolar, grande Wagner Ferreira aqui do meu lado, dando essa força sempre para a Web Rádio Grigo. Prado Corretora, Consórcios e Seguro, grande Maurício Prado. Falei para ele, bora 2026? Bora, ele falou, todo animado, legal demais. O Clube Concórdia, grande Beto Bassan, valeu demais, Beto Bassan. Clube Concórdia que tá simplesmente maravilhoso e vai ter, sabe o que vai ter no meio do ano lá, o Wagner Ferreira? Já tá até rolando alguns bannerzinhos, mas vai ter nada mais, nada menos que Humberto Gessinger, que é ou era o vocalista do Engenheiros do Havaí, vai ter lá no Clube Concórdia. Aliás, muitas atrações no Clube Concórdia durante essa temporada de 2026. O Felipe, que é o filho do Beto Bassan, ele coloca umas fotos do dia a dia do Concórdia, daquela piscina maravilhosa, 1 milhão de litros. É uma piscina maravilhosa, com o visual que o Clube Concórdia tem ali, né? É sensacional, vale a pena, hein? Associe-se ao Clube Concórdia.
Biguá Alimentos, grande Marcos Tinarelli, né? Toda a família Tinarelli aí, valeu demais, Marcão. Tá junto conosco mais uma vez. A Óticas Ferrari, grande Óticas Ferrari, do grande Luizinho Ferrari. Tá aí conosco mais uma vez, valeu demais. A Conquistar Informática, grande André Sarrugi, conosco mais uma vez na temporada 2026. E o Beto Bassan, além do Clube Concórdia, tá conosco mais uma vez com a ajuda síndico. Exatamente, você tá precisando aí, você quer uma administradora pro seu condomínio, né? Procura o Beto Bassan, a gente passa o contato para vocês aí. Então, valeu demais esses parceiraços da nossa Web Rádio Grigo. Deixa eu ver se tem mensagem aqui através do canal do Grigo. Tá aqui Beto Teixeira. Boa jornada, equipe da Grigo. O Beto com certeza deve estar aqui no Brinco de Ouro, né? Olha o Luiz Henrique Zanqueta aqui conosco também. Grande parceiraço. Boa noite, meus amigos. Boa transmissão. O Gilberto Jeremias está conosco. Grande Giba. Ótima transmissão aí para vocês. Valeu, Giba tá de férias, hein? Giba que dá um trato nesse cabelo do Grigo e de uma boa parte ali de São Bernardo e região. Simplesmente sensacional, Gilberto. Mucim, aliás, antes do Mucim, eu vou, para emendar o que eu vou perguntar pro Mucim, né, antes dele passar as escalações, o Wagner Ferreira, o Guarani, ele tá com um elenco aí, né, ele tem mais aí, cerca de 15 contratações, né, que foram feitas para essa temporada, pro Campeonato Paulista a princípio, e o que esperar do Guarani para essa temporada, começando pelo Campeonato Paulista, Wagner Ferreira? No papel, é um time muito bom. Time forte do Guarani para enfrentar a temporada. Agora, vamos ver o desempenho, né? Vamos ver o desempenho. Quando a bola rolar, esses jogadores vai dar liga. Que são jogadores craques. Começar pelo goleiro, né? O Kaique França. É uma posição onde o Guarani carente já há muito tempo. Então vem aí para preencher uma lacuna importante no time do Guarani, o Kaique França. Na defesa, a torcida vibrou com a contratação do Rafael Donato. O cara joga um bolão, tanto na defesa como quando tem escanteio e bola parada, é ele de cabeça lá e nem tem pra ninguém. Então, uma defesa reforçada, ele e o Jonathan Costa. No meio-campo tem o Igor Pereira, o William Farias, caras novas, com a permanência do Diego Torres. Vamos esperar que o Diego, com esses dois jogadores experientes do seu lado, eles mostrem mais futebol. Não gostei da apresentação do Diego Torres na temporada passada. Achei muito tímido, pelo que ele vinha apresentando em outros clubes por onde ele passou. E no ataque, reforçado com o Luca, né, que todo mundo conhece, passou pela Ponte, jogador artilheiro, jogador de área, pode ser o jogador referência nesse campeonato para o Guarani. De um lado o Mirandinha e do outro lado o Guilherme Parede. Um time muito bom no papel. Vamos ver no desempenho, isso que nós vamos conferir daqui a pouco, né, Anderson? Carlos Mucim, você tem aí, né, tenho certeza, o elenco do Guarani, todo o elenco, você tem... você consegue passar para nós, Mucim, o elenco do Guarani, com as contratações que foram feitas, com o pessoal que continuou, Mucim? Claro, o Grigo. Antes, só informando o que o Wagner perguntou sobre a SAF do Primavera, né? O Primavera, como a gente já ilustrou no início da jornada, é o primeiro ano na Série A. E a SAF é formado por 90%, né? Entre o Nenezini, como o Wagner disse, e também o Deco, aquele ex-jogador de futebol. Eles ficaram realmente com 90% do time, 10% ainda continua com a agremiação esportiva original. Isso foi em 2022 que aconteceu. A hora que você quiser, eu já posso passar aqui a escalação, o elenco do Guarani. Por gentileza. Então vamos lá. Elenco do Guarani tem os goleiros para esse ano: o Kaique França, o Fred, o Ian e o Matheus Klaus, que também chegou agora, esse goleiro que já tem passagens pelo Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Os laterais direito tem o Cicinho e o Rian. Os laterais esquerdos, o Emerson e o Renan Castro. Na zaga, o Jonathan Costa, o Maurício Antônio, o Rafael Donato, que, como o Wagner disse, chegou com moral na torcida e já é o capitão da equipe no jogo de hoje. Tem o Rafael também, que é remanescente do ano passado. E aí tem as volâncias, o Fabrício Dias, o Igor Pereira, o Lucas Martins, Natan Melo, o Ralf e o William Farias. São bons jogadores também, como o Wagner ilustrou no começo. Aí a gente tem os meias Diego Torres, o Guilherme Cachoeira, o Isaac e o Cauã Jesus. E no ataque, o Dentinho, que é remanescente também,
o Guilherme Parede, o João Vitor, o Kelvin e o Luca. Agora eu vou falar para você, o Guilherme Parede, aqui no treinamento, ele pegou umas bolas que realmente deixaram a torcida bem contente. E finalizando, ainda tem o Maranhão, o Mirandinha e ele, o Ryuta Takahashi, que tá de cabelo todo a lá Paulo Nunes, além do técnico Matheus Costa. Tá aí então, elenco completo. Wagner Ferreira, eu vou pedir só um minutinho, a arbitragem entrou, aliás, rapaz do céu, não tem como não enxergar a arbitragem no gramado, mesmo se apagar a luz durante a noite, né, e por enquanto ainda está claro, os refletores já estão acesos aqui no Brinco de Ouro, mas à noite ainda, né, o sol ainda não se pôs por completo, mas a arbitragem, Mucim, essa camisa pink, fluorescente, né? A camisa e os meiões e o calção preto, dá pra ver de longe, né? Dá pra ver de longe e com certeza, como os repórteres fazem com aquelas baterias reserva, eles devem ter também aquela famosa que dura mais para colocar depois, porque realmente é um rosa fluorescente. Exatamente. As equipes entrando no gramado nesse momento, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E eu já vou acionar o Carlos Mucinho, nosso repórter hoje, para passar as escalações de Guarani e Primavera. Por gentileza, Mucinho, a escalação do Bugrão do técnico Matheus Costa. Alô, torcedor bugrino! Anote aí, caras novas para 2026. Kaique França no gol número 1. Cicinho vai com a 2, o Rafael Donato, capitão da equipe, tem a 5, o Jonathan Costa tem a 4 e o Emerson meia dúzia. Meio de campo com 15, William Farias, Igor Pereira tem a 8, Diego Torres tem a 10. Na frente, Guilherme Parede, número 7, Mirandinha, número 11 e o Luca, número 9. Repeteco do Bugre, Kaique França, Cicinho, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson, William Farias, Igor Pereira e Diego Torres, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca no 4-3-3. À disposição do técnico Matheus Costa, tem o Matheus Klaus pro gol, Fabrício Dias, Rafael, Maurício Antônio, Renan Castro, o Ralf, o Natan Melo, o Isaac, o Cauã Jesus, o Guilherme Cachoeira, o Dentinho e o Kelvin. Tá aí a escalação da equipe do Guarani nesse momento, a execução do hino nacional brasileiro. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Aí a execução do hino nacional brasileiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E eu já emendo, peço pro nosso grande Carlos Mucim para trazer a escalação do Fantasma, estreante na Série 1 do técnico Rafael Marques. Por gentileza, Mucim, escalação do Primavera. Alô, torcedor do Fantasma. Tem pelo menos umas 600 pessoas, mais ou menos,
para torcer para o Fantasma aqui em Campinas, vindo de Indaiatuba, muito próximo, em torno de 30 quilômetros mais ou menos. Vitor Hugo no gol número 1, Kevin número 2, o Afonso tem a número 3, o Liger tem a 4, o Júnior Caissara tem a 5, o Thales Oleskis tem a 6, Paulo Baia com a 7, Lucas Martins com a 8, o 9 Gabriel Poveda, o 10 Matheus Anjos e o 11 Wellington. Repeteco do Primavera, Vitor Hugo, Kevin, Afonso, Liger e Thales Olex, Júnior Caissara, Paulo Baia, Luan Martins, Gabriel Poveda, Matheus Anjos e Wellington, também no 4-3-3. Na suplência tem o Deimison, número 12, Gabriel Tobias tem a 13, aí tem o Renato Viche, o João Vitor, o Paulinho, o Renatinho, Léo Passos, Lucas Douglas, o Richard, o Luiz Fernando, o Josiel e o Cauã Cunha. Tá aí, escalação da equipe do Primavera, a equipe debutante, estreante na Série A1, partida histórica nesse dia 10 de janeiro de 2026 para a equipe do Primavera. Agora, Mucim, por gentileza, os donos do apito, a arbitragem do jogo, Mucim. Os donos do apito, o árbitro é Gustavo Holanda Souza, o assistente número 1, Daniel Luiz Marques, o assistente número 2, Leandro Matos Feitosa, o quarto árbitro, Caio Carvalho Pereira, e o VAR hoje a cargo de Adriano de Assis Miranda. Tá aí, Wagner Ferreira, as equipes no gramado, a equipe do Guarani com seu uniforme tradicional, camisas e meiões verdes, shorts brancos. A equipe do Primavera, camisas e meiões brancas, a camisa tem as listras, né, vermelha e preta, e só apenas, né, na parte do meio da camisa ali, os shorts pretos. Wagner Ferreira, tudo definido, Guarani, Primavera, arbitragem, a partida vai começar daqui a pouquinho. O que esperar desse Guarani Primavera, Vagnão? Nós não podemos deixar de dar o favoritismo ao time do Guarani, porque é um time que fez as contratações com jogadores mais experientes, acho que investiu mais do que o Primavera, joga em casa diante do seu torcedor, que aliás esperava um número maior. Mucim, como é que tá o panorama de público no Brinco, hein? Meu caro Wagner, eu ia falar isso, eu realmente esperava, pelo elenco do Guarani, eu esperava um público um pouco melhor. Vai melhorando, mas não é ainda o que eu esperava. Vou dizer que tem aqui em torno de 3.000, 3.500 torcedores no máximo. Pois é, merecia mais, né? Em função do investimento e das caras novas, jogadores experientes, que vão levar o Guarani ao final da temporada à Série B, pelo menos esse é o objetivo. Então, no papel, um bom time. Na bola rolando, vamos ver o desempenho do time. O time do Primavera tem jogadores experientes também, por exemplo, esse Liger, né, que jogou no Novo Horizontino, um quarto zagueiro. Tem o Matheus Anjos, que nós conhecemos. Esse Matheus Anjos é o comandante do time do Primavera. Aliás, na Copa Paulista, o Guarani tomou 2 pauladas do time do Primavera. Lá em Indaiatuba, o Guarani perdia por 4-0 e foi buscar, quase que buscou empate no 4-4, ficou no 4-3. E naquela oportunidade, o centroavante do Primavera era o Brunão, ele fez 3 gols. E curiosamente não aparece hoje nem no banco de reservas do Primavera. Mas tem outros jogadores interessantes, o Paulo Baia, jogador experiente, que com o Fluminense jogou a Copa do Mundo de Clubes. Tem o Gabriel Poveda, que é cria do Guarani, um jogador perigoso, por onde passa costuma fazer gols. Então não vai ser um jogo fácil, não vai ser uma moleza não. Vai ser um jogo pau a pau, onde quem tiver a oportunidade de fazer o gol vai ter que aproveitar, porque início de campeonato, e esse campeonato paulista, um tiro curtíssimo, você não pode vacilar. Vacilou, você não tem tempo de recuperar. Então é importantíssimo, jogando dentro de casa, fazer a lição. E quando interessa o placar, se é 1-0, se é 2-1, tem que fazer os 3 pontos, porque na sequência vem Novo Horizontino fora, no outro domingo tem o Santos aqui. Então é uma sequência de jogos aí do sábado, de domingo, de quarta-feira. Então não pode deixar escapar a oportunidade de fazer a lição de casa. Então vamos aguardar que tenhamos um grande jogo. O árbitro, esse Gustavo Holanda Souza, é jovem ainda, 27 anos. Mas tem algumas polêmicas na carreira que na sequência
eu vou trazer aqui para os amigos da Web Rádio Grego. Anderson, acho que podemos já preparar todo o nosso esqueminha aí para começar o jogo. Vai começar Guarani Primavera, a abertura do Campeonato Paulista Casas Bahia. Tá aí. A equipe do Primavera vai dar início, tá lá na bola o Gabriel Poveda, vai dar o início da partida, o Primavera defendendo o primeiro tempo, o gol de Portões de entrada do Guarani, o Guarani defendendo o gol do Portão eletrônico. Apita o árbitro! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Aí, emoção, esperamos que não falte nessa partida de futebol. A bola tá rolando, começa o Campeonato Paulista para o Guarani, começa também para a equipe do Primavera, que vem descendo lá pelo setor canhoto, bola com o Paulo Baia, chega a marcação do Cicinho em cima dele, já encosta também o jogador número 7 do Guarani, a bola sobra ainda com o Primavera, vira aqui pro lado direito, recebeu tranquilamente o Wellington, ele faz a finta no Mirandinha, recua mais atrás a bola com o Kevin, toca a bola para dentro da grande área, chega na bola o Rafael Donato, colocou a bola para fora, primeiro escanteio para a equipe do Primavera, Mucinho. O Primavera chegou realmente ali pelo lado direito, o cruzamento foi do Kevin, a bola ainda resvalou na zaga e ia sobrando, mas o Rafael Donato, esperto, já colocou direto pela linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo e é para a equipe do Primavera. É pelo lado direito, campo de ataque, arruma a bola com carinho, Matheus Anjos, número 10 da equipe, o campineiro Matheus Anjos, segunda passagem pelo Guarani, né, Wagner Ferreira? Campineiro, ele e o Léo Passos são campineiros. Vai autorizar o árbitro, o Gustavo Holanda, autorizado, vai bater de perna direita lá pra dentro da grande área do goleirão Kaique França, bate lá pra dentro da grande área, sobe, a zaga subiu, bateu e espalma Kaique França! Numa defesaça do goleirão do Guarani, a primeira vez que precisa dele, primeira vez ele já estava lá, Mucinho. O Líger, realmente experiente, jogador que veio do Novo Horizontino, como disse o Wagner, no cruzamento do escanteio, ele subiu mais que todo mundo, cabeceou, mas o Kaique conseguiu espalmar para escanteio. Matheus Anjos atravessou, é novo escanteio pro Primavera. Agora é do lado canhoto, lado ofensivo, o Matheus Anjos está preparado de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani, quem subiu ali foi o William Farias, a bola vai sobrando ali pro Júnior Caissara, o Diego Torres tentou saindo, ele pediu falta, o Guarani partiu, opa! O Thales Olesques derrubou o Mirandinha, amarelou só para ele, é isso mesmo, Mucinho? Já iniciou realmente os trabalhos. Acabou realmente matando um contra-ataque. O Mirandinha muito rápido. O Thales Olesques acabou realmente trançando a perna e derrubando o jogador do Bugre. É o primeiro amarelo do jogo. No comecinho, 0-0. Olha, se bobear, jogada para cartão vermelho. Eu sinceramente achei. Só confirma para mim, eu cantei o Thales Olesques, foi para ele mesmo, Mucinho? Foi sim, tá confirmado. Tá confirmado, né? Beleza. Tá aí então, na jogada o narrador não vacilou não. Primeiro amarelinho ali pro lateral da equipe do Primavera. O Guarani tentou sair jogando. A bola saiu em lateral pelo lado canhoto defensivo daqui. Não, é falta pra equipe ou eu tava impedido? Porque eu tava marcando, não vi nada aqui, viu, Mucinho? É impedimento, realmente estava um pouco à frente o jogador do Guarani da zaga do Primavera. O árbitro e o Bandeira trabalharam bem nesse momento. Tá aí, sai jogando a equipe do Primavera lá no setor defensivo, toca na frente, chega a marcação do William Farias, ele rouba a bola, toca atrás com o Rafael Donato, toca do ladinho com o Cicinho, faz a fita, não, perdeu a bola pro Paulo Baia, vem descendo a equipe do Primavera, invadiu a grande área, Cicinho, recupera, mas a bola sobra com o Paulo Baia, bateu, explode em cima do Jonathan Costa, vai sobrando com o Mirandinha, pode ser o contra-ataque da equipe do Guarani, aqui pelo setor canhoto, ele faz a fita em cima do Júnior Caissara, faz o toque pro Luca lá na frente, invadiu a grande área, faz o corte, puxou pro meio, tira a zaga, quem tava na bola era o Afonso, mas já estava marcado impedimento do ataque do Guarani, Mucinho. Realmente o jogador do Guarani, o Luca, ele estava um pouco avançado, mas a tentativa foi muito boa. O Mirandinha inclusive chama a torcida, ele fez uma grande jogada e colocou realmente no vazio, nas costas da zaga, mas o número 3, o Afonso, o zagueiro da equipe do Primavera, trabalhou muito bem também, mas estava realmente impedido. Tá aí. Mandar um abraço aqui pro Álvaro Laça Grande, seu Álvaro, tamo junto. Olha o Edilson aqui também, boa tarde aos amigos. Seu Álvaro tá falando que é irônico tocar o hino nacional se os atletas não sabem a letra do hino.
Mário Júnior está aqui conosco também. Boa noite a todos os do canal. Grande transmissão. Valeu a todos vocês. Estão curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo. A equipe do Primavera tenta sair jogando lá pelo setor canhoto. Bola com o Paulo Baia. Ele tenta sair jogando. O Cicinho tocou na bola. A bola saiu. É lateral. Lateral que o Kevin vai fazer a cobrança. Não, Kevin não. Quem está lá é o Thales Oleskis. Ele pega na bola, mas o árbitro está conversando ali com a galera, vai autorizar a cobrança de lateral, já no campo ofensivo, lá do canhoto. Paulo Baia se desloca também ali na frente, o jogador, o número 9, o Gabriel Poveda, ele faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Paulo Baia, chega o Rafael Donato, rouba a frente, vai deixar não, bateu em cima, saiu jogando errado, sai jogando ali a bola com o Gabriel Poveda, tentou, sai jogando Cicinho na bola, sai jogando com o Diego Torres, falta no campo intermediário defensivo em cima do Diego Torres. Ô, Mucinho. Realmente o Diego Torres tentava girar para sair no contra-ataque, aquela faltinha justamente para matar e realmente não dá o contra-ataque para a equipe do Bugre. 0-0, começo de partida, estádio Brinco de Ouro. Sai jogando lá pelo setor direito a bola o Guarani com o Cicinho. Campo defensivo, ele toca do lado com o Jonathan Costa, ele recupera, sai jogando mais atrás com o Kaique França dentro da grande área, em cima da marca do pênalti. Veio o Gabriel Poveda, o Kaique França de pé na canhota, faz o lançamento na frente, subiu o Guilherme Paredes, subiu também o Thales Oleski, chega na marcação o Gabriel Poveda, chegou ali o Matheus Anjos, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. No círculo central, falta em cima do 10 da equipe do Primavera, que está se levantando. Não foi nada demais, né, Mucinho? Não, é uma faltinha de jogo. O Igor Pereira realmente acabou calçando o jogador, o número 10 do Primavera. Uma falta de jogo e o árbitro próximo ao lance marcou no começo dessa partida. Só falando um pouquinho sobre alguns jogadores também do Primavera, a gente tem o Yuri Lima. O Yuri Lima é ex-Santos, ex-Fluminense e ex-Mirassol. E ex de quem também? É dela, né? Da Isa. Da Isa. Realmente, ele ficou mais conhecido como ex da Isa. Tá aí a informação do Mucim. Primavera vem descendo lá pelo setor canhoto, ultrapassa linha que vídeo gramado, toca a bola com o Gabriel Poveda, faz a finta em cima do William Farias, joga com o Paulo Baia, lá pelo lado canhoto, Paulo Baia puxa pro meio, vem descendo, faz o toque com o jogador ali, que é o Luan Martins, já toca com o Thales Oleski, ele puxa a marcação do Cicinho, encostou para receber ali, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Jonathan Costa, e agora o Guarani tenta partir para o ataque, mas o Thales Oleski colocou a bola para fora, na segurança coloca a bola em lateral para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Seguros para motoristas de aplicativo. Atendemos veículos de aplicativo, carros de leilão, blindados, motos, modelos com até 30 anos e até 7 de risco. Aqui você encontra aceitação para todos os perfis. WhatsApp 19-99-794-8665. E-mail contato@lifeprev.com.br. Wagner Ferreira, lateral para a equipe do Primavera, aqui pelo lado direito. 7 minutinhos, estamos chegando a 8 minutos do primeiro tempo. Tá gostando do jogo, Wagner? Começa melhor no Primavera, hein? Me parece um time bem organizado, sabe o que quer, sabe o que fazer com a bola, jogando lá pelas beiradas, principalmente pelo lado esquerdo. E o Guarani tendo algumas dificuldades com esse ataque do Primavera. Não chegou ainda até o gol. Tentou chegar com o Luca, mas estava impedido, como narrou o Mucim. Então é um jogo perigoso, onde o Guarani precisa abrir o olho e tomar cuidado com esse bom time do Primavera. E vem descendo pelo lado direito a bola com o Wellington, só faz a cobertura, o Rafael Donato, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Bugrão fazer a cobrança, Mucinho. Tiro de meta, realmente só protegeu o Donato com aquele tamanhão todo dele, acabou realmente esperando a bola sair, foi direto pela linha de fundo, sem perigo. O Kaique França já vai realmente ali cobrar. E só um detalhe sobre também a equipe do Primavera, o ano passado o técnico era o Fernando Marchiori, e aí o Rafael Marques era o seu assistente. Depois que o Marchiori saiu, eles acabaram realmente colocando o Rafael Marques como efetivo. Tô falando aqui pro Vagnão, a marcação do Primavera toda no campo de ataque, uma marcação bem alta da equipe do Primavera. O Guarani vai tendo uma dificuldade para sair, toca de cabeça ali o Igor Pereira, a bola saiu, é lateral para a equipe do Primavera, já bateu o Thales Oleski, bate na frente, vem descendo lá pelo setor canhoto, a marcação do Cicinho em cima do Luan Martins, chegou também ali o Poveda. Último bater na bola foi o jogador do Guarani, já bateu, é lateral para a equipe do Primavera. Paulo Baia toca a bola com o Júnior Caissara, invadiu a grande área, bateu pro gol e inacreditável, Júnior Caissara. Ele fez a finta de pé da canhota, bateu
mas bateu sobre o gol do Kaique França, pede uma grande chance a equipe de Indaiatuba. Carlos Mucim. A melhor do jogo até agora, realmente o Caiçara, ele tirou da perna direita, mandou para a esquerda e tirou a marcação com isso. Bateu firme e forte e a bola acabou realmente saindo muito próximo ao gol do Kaique França, mas foi direto pela linha de fundo. 0-0, realmente o Primavera melhor em campo. E agora o Kaique França bota a bola pra frente, o Júnior Caiçara toca de cabeça, a bola vai sobrando lá pelo lado direito com o Guilherme Parede. Ele esperou a passagem ali, toca, vem descendo a equipe do Guarani, caiu, é falta! Falta em cima do Igor Pereira, a mais ou menos uns 10 passos da linha da grande área, Carlos Mucim. Falta perigosa, era um 8 no 8. Realmente o Igor Pereira, ele viu que o Luca Martins estava chegando por trás, parou e realmente conseguiu uma falta que é muito perigosa para a equipe do Guarani. Vão ajeitando ali o Emerson Mirandinha e também o camisa 10, o Diego Torres, todos eles conversando ali. É uma falta realmente perigosa. Quem sabe o Bugre abre o placar. O Emerson saiu dali, quem ficou foi o Mirandinha e o Diego Torres, correto, Mucim? Correto, os dois, o Cicinho chega ali também, combina alguma coisa, mas vai ficar ou para o Diego Torres ou para o Mirandinha. Tem ali a barreira formada com 5 homens por enquanto. O jogador do Primavera, o Vitor Hugo, preocupado aqui com essa cobrança de falta. É falta pro Guarani, pode levar perigo pra meta do goleirão Vitor Hugo. 11 minutinhos jogados desse primeiro tempo, daqui a pouquinho o tempo e placar de jogo. Tempo eu já falei, né? 11 minutinhos, é falta pro Guarani. Tá na bola o Diego Torres. O Diego Torres, se for bater, de perna canhota. O Mirandinha de perna direita. O Diego Torres beija a bola, coloca ela ali na marca certinho. O árbitro Gustavo Holanda de Souza ajeitando a barreira ainda. Conversa bastante o árbitro ali, a camisa pink. Fluorescente, como dissemos no início da nossa jornada esportiva. Vai autorizar, é falta pro Guarani, pode pintar o primeiro gol do Guarani no Campeonato Paulista. Autorizou o árbitro, vai partindo a bola, por enquanto nem Diego Torres partiu, Diego Torres de perna canhota, bateu por cima do gol, explode na barreira e sai pra fora. Em escanteio para a equipe do Bugrão fazendo a cobrança, primeiro escanteio do Guarani no jogo, Mucinho. Cobrança lá camisa 10, né? Ele tentou realmente colocar por cima da barreira, mas a barreira foi muito bem, pulou e conseguiu realmente resvalar e foi direto pela linha de fundo. Agora vem Diego Torres para a cobrança do escanteio, o primeiro do Bugre. Ele levanta ali o braço direito, faz uma sinalização, vai fazer a cobrança, Diego Torres de perna canhota, faz cruzamento, desvia, Igor Pereira bateu inacreditável, Mirandinha! Na cobrança de escanteio do Diego Torres, o Igor Pereira desviou no primeiro pau, o Mirandinha dentro da pequena área, cabeceou a bola sobre o gol de Vitor Hugo, pede a maior chance do jogo por enquanto a equipe do Guarani, Mucim. Olha, realmente, olha o Primavera. E lá vem descendo o Primavera, o Kevin faz o lançamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, vai sobrando com o Paulo Baia lá do lado canhoto, chega a marcação do Cicinho, ele recua mais atrás com o Matheus Anjos, toca do ladinho com o Luan Martins, é o Gabriel Poveda, Thales Olesques, mais atrás no círculo central com o jogador ali que é o Líger. Vem descendo a equipe do Primavera, ele tem espaço, vem descendo. Ele faz o lançamento pra ninguém. Mucim do céu, como pode perder um gol desse o Mirandinha? Jogada muito bem ensaiada, né? Você falou que o Diego Torres ergueu a mão e realmente cobrou no primeiro pau. Ali o Igor colocou pra trás e ela ficou fácil pro Mirandinha. Só que ele estava com muito excesso de confiança e colocou força na bola também. E aí ela foi direto pela linha de fundo. Por muito pouco o Bugre não abre o placar. É, Wagner Ferreira, tá ali, ó. O Guarani vai bater, já bateu o lateral, a bola saiu, lateral para a equipe do Primavera. Não pode perder um gol desses, hein? Principalmente porque o Primavera tá em cima, né? Tem um maior volume de jogo, posse de bola, o time de Indaiatuba, muito bom time, muito bem dirigido pelo seu treinador. Quem é o cara lá? É o tal de Rafael Marques, ex-jogador, né? Isso, começou na Ponte. Pois é, jogou na Ponte, jogou no Palmeiras. Isso. 43 anos, é um técnico da nova geração. Inclusive ele vai fazer, ele tem 42, faz 43 agora, dia 27 de maio. E o Guarani tem que abrir o olho, não pode perder esse tipo de gol, como vocês narraram, né? Você narrou, o Mucim comentou, o Mirandinha, ele e o goleiro, ele o gol, mas ninguém, o goleiro batido já no lance, ele meteu a cabeça na bola, depois do escanteio do Diego Torres e mandou por cima. Então olha, o Primavera teve a sua chance com aquele chute do Júnior Caiçara por cima, e agora teve a chance o Guarani com o Mirandinha também de cabeça por cima. Então tá
tá igualado em termos de chances perdidas. A equipe do Guarani tenta chegar, falta pro Guarani do jogador número 8, Luan Martins, em cima do jogador ali que caiu. Foi o Guilherme Parede, é isso que tá caído ali ou é o Luca? É o número 7 do Bugre, é o Parede, realmente. Foi falta de novo do número 8 do jogador da equipe do Primavera, o Lucas Martins, acabou segurando, o árbitro estava perto da bola e realmente marcou falta. Essa um pouquinho mais longe, mas é a favor do Bugre e vai ficando na bola ali, agora sim o Emerson e também o jogador, o Diego Torres. Ali tá mais pro Emerson pelo jeito, né? Tá longe, o Emerson gosta de pegar uma sapatada, não, bateu rápido o Diego Torres, mandou voltar. Mandou voltar o árbitro da partida, a bola foi lançada aqui pro lado canhoto, pro Mirandinha, mas o árbitro mandou voltar. Mandar um abraço aqui pra Madalena dos Santos, grande Madalena Madá, fez aniversário esses dias a Madá, hein? Fez, bem, você é uma pessoa fantástica. Carlos Zanqueta, grande Lemão, a melhor transmissão do rádio do Brasil, grande Lemão Zanqueta. Legal demais, é falta pro Guarani. Tá na bola o Emerson, tá o Diego Torres, o Emerson tá saindo da bola, o Diego Torres tá com os dois braços levantados, autorizou o árbitro, de perna canhota, ele faz o lançamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, passou pelo Donato, saiu, é tiro de meta para o Primavera, Mucinho. Era pro Donato, realmente dá para perceber que o time tá bem treinado, né? Nas bolas paradas principalmente, já quase fez naquele primeiro lance. Nesse lance tentou o segundo pau, mas realmente não conseguiu. Olha o Guarani. E que jogadaça do Mirandinha em cima do Júnior Caissara, mas recuperou a posse de bola. A Primavera sai jogando com ele. O Júnior Caissara que tomou um sombreiro agora há pouco. Ele inverte da direita para canhota, faz o lançamento pro Paulo Baia. Ele leva melhor em cima do Cicinho, faz a finta, invadiu a grande área, bateu pro gol, a bola passa, lambendo o travessão e vai para fora. Que jogadaça do Paulo Baia, dançou pra cá, dançou pra lá, meteu um balaço, dá a impressão até que a bola se resvalou no travessão, viu, Mucinho? Lembra daqueles bailinhos? O Paulo Baia tirou pra dançar o Cicinho, puxou pra esquerda, puxou pra direita, entortou as costas do lateral do Bugre e bateu forte. Paulo Baia jogando muito bem, mas ela realmente subiu demais, foi muito próximo ao gol, resvalou no travessão. E quase o Primavera abre o placar. Bem trabalhado o time do Primavera. Veja que lançamento do lateral direito, Kevin. Ele estava no campo de defesa e viu o Paulo Baia lá, no mano a mano com o Cicinho. Fez o levantamento e o Paulo Baia levou vantagem. Como disse o Mucinho, tirou para dançar o lateral direito do Guarani. Olha, Paulo Baia, uma das grandes contratações do Primavera, que aliás está voltando a casa, né? Exatamente. Já passou pelo Primavera, tá de volta aí. E lá vem de novo a equipe do Fantasma, Gabriel Proveda, toca de calcanhar, bate no Emerson, saiu, é lateral. Lateral pelo setor direito, campo ofensivo. Pega o Poveda, deixa a bola, o Kevin mais atrás, já vem caminhando lentamente para fazer a cobrança. Enquanto isso, eu falo para você que a Rádio Gringo é a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Tá aí uma falta agora para a equipe do Primavera pelo setor direito. Vai encostando ali o Matheus Anjos, mandar um abraço pro Elson. Grande, o Elson! Tá falando aqui, feliz 2006 para todos, que tenhamos um ano com muita luz, grande equipe da Grigo, o Jadir Padovan também, boa noite equipe da Grigo, Mauro César também, tá aí, Cezinha, um abraço para você, Cezinha, Maurício Santicioli, grande Maurição, uma ótima transmissão, valeu Maurição, é falta para a equipe do Primavera, tá lá Matheus Anjos, vai fazer o levantamento para dentro da grande área do goleirão, o Kaique França, tá autorizado, parte de perna direita, bate pra dentro da grande área, subiu todo mundo, sobe! De cabeça, o Wellington pegou mal na bola, número 11, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani, Mucinho. A cobrança do Matheus Anjos foi boa, tentando realmente o Wellington, que é um dos jogadores mais altos da equipe do Primavera, mas ele acabou realmente errando o cabeceio e ela foi embora direto pela linha de fundo. É só tiro de meta que o Kaique França cobra. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 19 minutos desse primeiro tempo, o placar aqui no Brinco de Ouro, primeira rodada, a estreia do Paulistão está desta maneira.
Guarani 0. Primavera. Também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. E lá vem nessa equipe do Primavera, lançamento com Gabriel Polveira, sai na bola, Kaique França segura firme e recebe o aplauso do torcedor, ô Mucinho. É de novo pela direita, realmente o Kevin trabalhando bastante, o lançamento ali, o Kaique França foi mais esperto, mais rápido e conseguiu pegar a bola quando de novo volta a chover aqui no Brinco. Tô vendo o tempo aqui bem fechado, agora dá pra ver realmente a chuva caindo aqui no Brinco de Ouro. O Luca fez a falta em cima do Kevin, a torcida não gostou. E o Luca chutou a bola, o árbitro vai lá conversar, poderia sair um amarelinho de graça pro número 9 do Guarani, Mucinho. Realmente, acabou realmente ficando nervoso o Luca, porque a gente aqui de perto viu que não foi falta, mas o árbitro acabou marcando a falta e o Luca acabou chutando a bola. Tem que tomar cuidado para não tomar esses cartão bobo que pode atrapalhar. Como o Wagner disse no começo também, campeonato com tiro curto não pode vacilar. E lá vem o Primavera, lançamento do Lígia, a bola era pro Gabriel Polveda, escapou ali, não era, na realidade era, quem estava fechando ali era o outro jogador da equipe do Primavera, que agora o Guarani tenta sair jogando, o William Farias, o Polveda agora é ele que fez a falta, quem estava chegando naquela hora era o Júnior Caissara. Campeonato Paulista 2026, já teve bola rolando, já teve partida que finalizou, 2 partidas finalizadas que começaram às 15 horas. O São Bernardo enfrentou a equipe também, né, que voltou agora à Série A1, o Capivariano. O São Bernardo meteu 4-0 na equipe de Capivari. E o Santos estreou vencendo a equipe do Novo Horizontino, 2-1 pro Santos. Lá vem descendo a equipe do Guarani, bola com o Emerson, bateu direto pro gol, segura Vitor Hugo. Jogada pela esquerda, Mirandinha com o Emerson, ele foi tentar cruzar, mas acabou tentando surpreender o goleiro, ele bateu forte, mas o goleiro estava atento ao lance e já saiu jogando 0-0. Como sim, agora a água tá caindo aqui no Brinco de Ouro mesmo, tem aí essa cobertura. Pega aquela cobertura ali. Essa cobertura da onde? Na cobertura realmente, aqui ficar um pouquinho mais protegido. É melhor mesmo. Tenta sair jogando a equipe do Primavera, a bola sobra ali com o Kevin, joga do ladinho com o jogador que é o Luan Martins, ele para, joga lá na canhota com o Thales Oleskes, ele já recupera a equipe do Primavera, toca no círculo central, bola de novo com o Luan Martins, toca no meio, a bola passa por todo mundo, sobrando com o Kevin, ele faz a finta em cima do William Farias, ele domina, tem do ladinho o Júnior Caissara, já recebeu o número 5 da equipe do Primavera, a marcação do Mirandinha em cima dele, toca com o Matheus Anjos de primeira, já joga na direita com o Wellington faz o domínio, espera a chegada, ninguém chegou, ele toca mais atrás com o Caissara toca com o Matheus Anjos, ele olha para dentro da grande área, ninguém aparece, ele toca do ladinho, a bola com o Kevin, do lado direito, de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, Kaique França, segura firme o arqueiro do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Constar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. E lá vem descendo a equipe do Guarani pelo lado canhoto, Mirandinha puxou pro meio, bateu de perna direita, pegou mal na bola. A bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Primavera, Mucinho. Tentou, realmente puxou pro lado direito, ele não tem a perna boa, acabou batendo, ela saiu direto pela linha de fundo, é só tiro de meta pro goleiro Vitor Hugo cobrar. Agora, aquela parada técnica, né, que teremos em todos os jogos do Paulistão, viu, Wagner Ferreira? E eu aproveito para falar para você, aí tá 23 minutos, ele parou, 0-0 por enquanto. Primavera melhor ainda na partida, Wagner? O Guarani que conseguiu equilibrar, né? O Primavera veio com tudo, já mostrando seu cartão de visitante, abrindo o jogo pela direita aqui, jogando com o Matheus Anjos mais caído por aqui. Do outro lado lá o Paulo Baia dando muito trabalho. O meio campo também não dando chance nenhuma para o Guarani. O Guarani está demorando para entrar no jogo. Tanto é verdade que só teve uma chance, né? Aquela cabeçada do Mirandinha. Agora apareceu também o próprio Mirandinha, que é um jogador mais fogoso, né, do ataque do Guarani. Mas ele finalizou muito mal. Fez o correto, tinha que finalizar, mas tinha que pegar melhor na bola. Mandou longe do gol, um tiro horrível do Mirandinha. Então as chances desperdiçadas são mais ou menos iguais aí pelo lado do Primavera e pelo lado do Guarani. Então o jogo é lá e cá, mas me parece ainda o time do Primavera bem melhor organizado e o Guarani carece de um melhor entrosamento. Afinal de contas, foram 15 contratações. Praticamente no jogo de hoje tem uns 7 ou 8 novidades
com relação ao time que disputou a última Série C. Então, até aconteceu o entrosamento, pode levar aí 2 jogos. Mas como eu disse aqui no comentário anterior, não pode esperar muito tempo não, porque esse Campeonato Paulista é um tiro muito curto e não pode bobear. Tem que já começar faturando, e como está fazendo no Primavera. Jogando fora de casa, trouxe aí um grande número de torcedores de Indaiatuba para cá, e jogando bem, tomando conhecimento do Guarani, jogando para cima do Guarani. Tá na retranca, não, tá jogando, abrindo o jogo, dando trabalho. E o Guarani está demorando para entrar no jogo. Tanto é verdade que, você não falou, né, o nome do Parede até agora, o jogador que é artilheiro, cadê o Parede? O Luca também, sossegado ali no meio, sem nenhuma chance. O Mirandinha, sim, tem mais espaço para jogar e está aparecendo mais. Mas no meio campo do Guarani precisa chegar mais um pouco e alimentar melhor esse ataque. Tá aí, a parada técnica agora, né, já está finalizando. O árbitro vai autorizar o reinício da partida. Tem ali a bola, o tiro de meta pro goleirão Vitor Hugo fazendo a cobrança. Ele bateu meio rasteiro, bateu esquisito na bola, a bola vai saindo lá no banco de suplentes da equipe do Primavera. O Rafael Marques agradeceu o passe, né, o técnico do Primavera. Ele conhece, né? Já foi jogador, então conhece. A dominada dele pode ser melhor do que muitos que estão aí dentro, viu? É pena que ele não tá no jogo, né? E o Vitor Hugo precisa saber disso daí. E lá vem descendo Primavera de novo, é falta cometida pelo Guilherme Parede, amarelou pra ele, é isso? Não, expulso. Tá expulso, É o Cicinho. É o Cicinho? O Cicinho, jogador do Guarani, acabou realmente entrando no campo um pouco liso. Ele deu uma entrada ali no jogador da equipe do Primavera e o árbitro estava muito próximo ao lance. E acabou realmente cartão vermelho para o Cicinho, o camisa 2 da equipe do Guarani. Vamos ver se tem VAR, se achou que realmente ele excedeu, mas realmente por enquanto o Guarani vai ficar com 10 jogadores. Wagner Ferreira, 26 minutinhos, o Guarani, se o VAR não intervir, o Guarani vai ficar com 1 a menos. Aliás, eu ia chamar a atenção, Wagner, tá lá caído o jogador da equipe do Primavera, sendo atendido pelo departamento médico. Wagner Ferreira, eu não estava gostando do Cicinho na partida, viu? Não tava a marcação ali, o Paulo Baia dando um trabalho enorme para ele, agora ele fez a falta e não tinha nem amarelo, levou o vermelho direto. É um jogador já veterano, né? Controlando muita dificuldade na marcação do cara mais jovem, mais rápido, o atacante, o Paulo Baia. Agora, eu não vou discutir a falta, porque nós estamos aqui bem à distância aqui. Do outro lado, né? Fica difícil de cravar se foi lance para vermelho. Agora, no comecinho do jogo, deram uma sapatada aqui no Mirandinha. Que era para expulsão. Então, qual é o critério? Então vamos aguardar. Ô, Wagner, eu tô mais ou menos, não tão perto, mas de ouvir o lance. Realmente foi uma entrada dura, mas eu não acho que seria para cartão vermelho. E a entrada foi em cima do Matheus Anjos, número 10 da equipe do Primavera. O árbitro, eu acho que foi rigoroso. Não sei se para esse ano tem alguma regra para expulsão para quem realmente faz o carrinho, mas o árbitro nesse momento vai pro VAR. Vai pro VAR, Vai dar amarelo só. O VAR tá chamando, é o que o Wagner tá comentando e já na sequência o Mucim também falando. Foi muito rigoroso o senhor aí, o Gustavo Holanda de Souza, né, Wagner? É o tal negócio, se chamou, aplicou vermelho. Se o árbitro chamou, se o VAR chamou, é porque acha que não foi para tanto. Se fosse para confirmar, não chamaria. Então, a expectativa do torcedor do Guarani é que fiquemos apenas no amarelo, como aconteceu no lance em cima do Mirandinha aqui, cartão amarelo. Então, aí sim, o critério aplicado está correto. Exatamente. Gessé Carlos de Souza tá falando aqui, Guarani, bora pra cima, valeu demais, Gessé, que legal. O árbitro tá lá na cabininha do VAR nesse momento, tá trocando uma ideia com o Adriano de Assis Miranda, que é o responsável, o árbitro do VAR hoje aqui nessa partida. Tá voltando, vamos ver o que o árbitro vai falar. Ele vem aqui, tá entrando no gramado, faz o sinal do VAR. Tirou o vermelho. Realmente, como a gente falava, não merecia o vermelho. Ele foi muito rigoroso, mas o VAR, e para isso serve o VAR, chamou, voltou atrás e é cartão amarelo então para o Cicinho. Mas o Matheus Anjos, que foi o que sofreu a falta, ele realmente demonstrou que não tinha sido muita coisa. Logo em seguida, ele já levantou e não ficou realmente no chão. Só saiu mancando aquele famoso miguezinho, a mancadinha, mas realmente o árbitro foi corrigido, só amarelo. A gente pede critério na arbitragem, sabemos que isso não existe, mas no jogo de hoje,
o critério foi, né, mesmo que por linhas tortas, foi aplicado. A falta do Thales Oleski em cima do Mirandinha, uma sapatada fora do lance de bola. E agora essa falta do Cicinho também. Então, cartão amarelo aqui, cartão amarelo lá, estamos conversando, tudo correto. Vamos lá, Anderson. Tá aí, partida já reiniciada, mas mais uma falta anotada. Não, a bola bateu ali no árbitro, bola no chão, sai jogando com o Luan Martins, ele toca lá na canhota com o Thales Oleski, tenta arrumar o Paulo Baia, chega o Cicinho, que foi expulso e voltou. Tá aí, na bola o Cicinho, faz a cobertura, a marcação do Paulo Baia em cima dele, vem trabalhando a equipe do Guarani, sai jogando, ele dá um chute lá na frente, a bola era pro Luca que chegou ali, mas a bola saiu em lateral para... Ah, não, foi o Thales Oleski que colocou a lateral para a equipe do Guarani pelo setor direito, campo defensivo. Parou a chuva, Mucinho. Tá uma garoinha bem fininha agora, mas já dá pra gente trabalhar tranquilamente aqui no trabalho de reportagem. E agora a bola vai sobrando ali com o Rafael Donato, bate de pé na direita, ele faz o lançamento, sobe Lígia de cabeça, coloca a bola, o Gabriel Poveda arruma, ajeitou legal pro Matheus Anjos, ele faz a finta, vem a marcação em cima dele do Igor Pereira, toca pelo setor canhoto com o Paulo Baia, mais atrás com o Thales Oleski, mais atrás ainda, sai jogando com o Afonso. No círculo central a equipe, o zagueirão da equipe do Primavera vem descendo, ameaça fazer o lançamento, toca na frente com o Poveda, caiu, pediu a falta, a bola sobra ali de novo com o Afonso, bola com o Kevin, achou na direita o Wellington, vem a marcação do Emerson em cima dele, ele vai puxando pro meio, toca com o Poveda, jogada rápida com o Luan Martins, a bola bateu na jogada do Rafael Donato, que sai vibrando, explodiu no Luan Martins, a bola saiu, é tiro de meta pro Kaique França, Mocinho. Ele vai ganhando a torcida, né? O capitão da equipe do Bugre chegou realmente com a festa da torcida e agora vem se mostrando fazendo uma boa partida, com bastante raça. Ele conseguiu o desarme nesse momento e fez aquele famoso... Tô aqui pra torcida e a torcida aplaudiu o Rafael Donato, o Donatão xerifão da zaga do Bugre. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado, 272. Telefone 3231-3299. A equipe do Primavera mata no peito ali o Júnior Caissara, recua um pouquinho mais atrás com o Kevin de pé na canhota, faz o lançamento, tá buscando o Wellington, chega o Rafael Donato, levou a melhor. Sai jogando ali com o Emerson, mas a bola sobrou. Com o Júnior Caissara, já achou o Wellington ali pelo lado direito, ele vai penteando a bola, a marcação em cima dele é do Emerson, ele para, tenta levar ali pro meio, tá passando o Caissara, vai levando sozinho, o Wellington só faz a cobertura, o Emerson, saiu com bola e tudo, o número 11 do Primavera, Mucinho. Tentou realmente ali o Caissara, mas o Emerson foi mais esperto, só fez a proteção e a bola foi direto pela linha de fundo, é só tiro de meta, o Kaique França cobra. 32 minutos desta primeira etapa, segue 0-0. Sai jogando o Guarani, dentro da grande área, a bola com o Jonathan Costa, ele toca com o Cicinho, faz a finta em cima do Paulo Baia, vai levando o Cicinho. Agora ele quase se complicou, né? Tocando a bola ali, o Matheus Anjos tenta fazer o toque pro Paulo Baia, chega na marcação. Jonathan Costa sai jogando a equipe do Guarani. Ele tocou errado nos pés do Matheus Anjos, tenta tocar ali com o Gabriel Poveda, chega na marcação. O Jonathan Costa coloca a bola pra fora, o Rafael Donato que bateu. A bola vai sobrando com o Vitor Hugo, sai na meia-lua, dá um chutão pra frente, sobra com o Cicinho, mata no peito, põe no chão, colocou ali com o jogador que é o Jonathan Costa, caiu, é falta. Falta do Poveda, do Matheus Anjos em cima do Jonathan Costa, que não foi nada, já levantou, já bateu a falta o Cicinho, toca ali atrás na meia-lua pro Kaique França, ele já vai jogando com o William Farias. Também o sumidão, número 15 do Guarani também, o Wagner Ferreira, o William Farias, esse que tá com a bola agora. O meio campo do Guarani não funciona, né? Não tem bola trabalhada, por isso o ataque morre de fome. Então só a defesa joga, tentando neutralizar esse bom ataque do time do Primavera. Pode ver, tá de novo de posse de bola o time do Indaiatuba. E o técnico lá do Guarani vai ter que dar um jeito nisso aí, né? Organizar melhor o time aí. Estamos aí quase no final do primeiro tempo e não aconteceu nada em termos de ataque pro Guarani. E vem de novo o Primavera lá no setor canhoto, bola com o Paulo Baia, puxa pro meio, tem do lado para tocar o Matheus Anjos, ele prefere tocar com o Wellington. O Wellington achou espaço na direita com o Kelvin, chega, faz o cruzamento, cruzou, espalma Kaique França. A bola sobra ainda ali com o Thales Oleski, coloca de cabeça, chega, sobe de cabeça, sobrando com o Matheus Anjos, bateu de fora da área, a bola explode na zaga do Guarani, mas ali ainda não deixa a bola sair, chegou na marcação, Jonathan Costa caiu, o árbitro tá rodando, deixa rolar, vem descendo a equipe do Primavera, no carrinho chega ali. O Cicinho coloca a bola em escanteio para a equipe do Primavera, tá deixando rolar o árbitro, hein, Mocinho? Não marca qualquer falta não, realmente
o jogador ganhou no corpo do zagueiro da equipe do Guarani, o Jonathan Costa. Ele ia fazendo um giro, o Cicinho conseguiu se esticar, deu aquele famoso carrinhola e colocou direto pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Primavera. Matheus Anjos na bola. Matheus Anjos na bola, terceiro escanteio do Primavera da partida. Tá lá do lado canhoto, campo de ataque, ele vai fazer a cobrança de perna direita, tá autorizado, parte na bola de perna direita, faz o levantamento ali próximo à marca de pênalti, chega a zaga do Guarani, sai jogando com o Diego Torres, ele faz o lançamento com o Guilherme Parede lá pelo lado direito, a marcação do Thales Oleski em cima dele, o Parede pega, espera a chegada dos atacantes do Guarani, faz a inversão ali bonita na intermediária pro Luca, o Luca já dá o tapa na canhota pro Emerson, ele chega, faz o cruzamento de perna canhota, a bola sobra com o Luca, não fez o domínio! Segura firme o goleirão Vitor Hugo. Não conseguiu fazer o domínio, mas uma bela jogada do ataque bugrino, Mocinho. Funcionou realmente. O Luca até aplaudiu. O cruzamento do Emerson, quando chegou, foi realmente muito forte. Ele acabou batendo na bola e não fez um simples cruzamento. O Luca tentou dominar, ela acabou escapando. E aí ficou fácil para o goleiro da equipe do Primavera, o Vitor Hugo. Já saiu jogando 0-0. Grande Zé Calamari. Aliás, mandar um abraço, ele tá pedindo e tem, lógico, não pode passar batido. Um abração pro Kaique Fittipaldi, tá lá comemorando os seus 20 anos de idade. Fez no dia 3, mas tá comemorando hoje, né, Kaique? Junto com o Celção, junto com o Chicão, com a Marcília, com toda a família Fittipaldi lá. Parabéns, Kaique. Valeu demais, valeu, Zé Calamari. Bem... observado aí, bem lembrado pra mim. Olha o Guarani chegando lá pelo setor direito, Cicinho faz o cruzamento pra dentro da grande área, chega Kevin! Alivia a zaga, sobra com o Jonathan Costa, ele toca de cabeça com o William Farias, chega a marcação do Paulo Baia em cima dele, o William Farias saiu. Não saiu não, a bola sobrou lá com o Thales Oleski, eu achei que tinha saído, mas a equipe do Primavera tenta chegar, recupera a posse de bola, bonito na bola o Igor Pereira. A bola vai saindo aqui pelo lado direito agora com o Emerson, ele pisa, toca do ladinho com o Rafael Donato no círculo central, espera a chegada do Igor Pereira. O Diego Torres está arrumando a chuteira aqui, achei que ele estava machucado, mas estava só arrumando o cadarço da sua chuteira. O Guarani tocando bola no setor defensivo, bola com o capitão Rafael Donato, ele pisa na bola, toca do ladinho com o Jonathan Costa. A equipe do Guarani agora sim ultrapassa a linha de vídeo gramado, joga na direita com o Guilherme Parede, tá passando o Igor Pereira, ele faz a finta em cima do Paulo Baia, encostou para receber o William Faria, já recebeu, ameaçou devolver a bola, toca com o Igor Pereira, devolve a bola com o Guilherme Parede, Igor Pereira caiu, pediu a falta, continua, tá valendo tudo, agora ele marcou a falta do Luca em cima do número 8 da equipe do Primavera, com o Luan Martins, já bateu rápido, bate lá na canhota com o Paulo Baia, chega a marcação do Cicinho, vem descendo a equipe do Primavera, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe, Rafael Donato, toca na bola, a bola vai sobrando ainda na direita com o Wellington, a marcação do Emerson em cima dele, o Wellington toca mais atrás com o Júnior Caissara, chega a marcação do William Farias em cima dele, a equipe do Primavera vai tocando a bola pelo setor direito, bola com o Wellington, encostou para receber o Kevin devolve ali, quase se complica, o Luan Faria bateu de longe, Matheus Anjos espalma, Kaique França, a bola vai sobrando, não, estava impediu, mas que tirombaço no Matheus Anjos, hein, ô Mucinho? O Matheus Anjos pega bem na bola, ele colocou inclusive uma curva nela, uma bola difícil pro Kaique França, o Kaique só espalmou porque ela veio realmente bem quente. Agora, o árbitro da partida, o seu Gustavo Holanda Souza, como o Wagner comentou, sem critério algum, ele marcou uma falta do Luca agora que não foi. Então a gente tem falado que ele não tem marcado qualquer falta e o Guarani tentou sair jogando rápido, aquela hora ele não deixou e agora o Primavera saiu jogando rápido, inclusive com a bola rolando. Então, sem critério para o árbitro Gustavo Holanda Souza. A equipe do Guarani tenta sair jogando, tira ali, sobra a bola com o Júnior Caissara, toca na frente com o Wellington, a marcação do Emerson em cima dele, Emerson segurou o árbitro em cima do lance e marcou falta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Todo o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925, na Princesa do Oeste, 1165. É falta para a equipe do Primavera ali, bem em cima da linha que divide o gramado. Tá na bola o Júnior Caissara para fazer a cobrança, ele toca atrás. Sai jogando com o Afonso de perna direita, vai virando para canhota com o Líger. O Líger faz o domínio, devolve a bola com o Afonso. Trabalhando no setor defensivo a equipe do Primavera. É Campeonato Paulista, é primeira rodada. É o Paulistão 2026. Lançamento era pro Paulo Baia Cicinho. De cabeça, dá um toquinho, a bola fica tranquilamente com o Kaique França e é aplaudido pelo torcedor da equipe
do Guarani. O Kaique França agora olha ali, a equipe do Primavera vai adiantando a marcação, ele bate rasteiro, bateu mal. Bateu nos pés ali do Júnior Caissara, toca com o Matheus Anjos, tocou pra ninguém, devolveu nos pés do Kaique França. Sai jogando com o capitão Rafael Donato, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Agora o Kaique França bateu a bola, saiu lá pra lateral, né, Mucinho? Ela saiu na lateral, você vê que ele realmente, como não estava jogando no esporte, ele está um pouco sem ritmo de jogo. Ele está um pouco lento quando ele vai cobrar, inclusive, o tiro de meta ou essas jogadas. E nessa, o jogador da equipe do Primavera pressionou ele teve que bater de qualquer forma, ela foi direto pela linha lateral. E vem o Primavera de novo, pelo lado direito, já campo de ataque, o Kevin dá um totozinho na bola, era pro Wellington, opa! Fez o domínio na frente do auxiliar, o número 2, o senhor Leandro Matos Feitosa, mas estava do lado de fora, é lateral para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira, 40 minutinhos jogados, continua 0-0. O Guarani não consegue jogar. O Primavera marca muito bem, tem um meio-campo que abre o jogo pelas pontas, tanto pela direita como pela esquerda. Agora ele não consegue jogar, porque não tem meio campo, não tem armação de jogadas. Então o ataque está morrendo de fome. Que narração você fez aí? Do Luca, acho que uma tentativa, Mirandinha 2, Paredes desaparecido. O Diego Torres também não se define se é meio armador, se é um meia mais ofensivo. Os jogadores que chegaram agora para o meio campo do Guarani, apenas um trabalho de desarme, nada de criação. Então, para cá vai se arrastando aí para o 0-0, melhor para o time visitante, no caso o Primavera, e pior para o Guarani, que joga em casa, com todo o investimento que fez, não consegue jogar. Tá certo, é o primeiro jogo, muita cara nova chegando, mas o treinador teve tempo já suficiente para dar um padrão para esse time do jogo, que até agora o torcedor não viu ainda. Tá aí, o Guarani trabalhando lá no setor defensivo com o Jonathan Costa. De perna direita, ele faz o toque, tocou pra fora, a bola saiu, é lateral para a equipe do Primavera. Tem pressa, vai lá o Thales Oleski, mas era o Paulo Baia, ele tava com pressa, agora o árbitro manda que é mais pra trás. Agora sim o Thales Oleski vai fazer a cobrança. Thales Oleskes. Eu falo Thales Oleski. Tá faltando um S no finalzinho. Trava a língua. Aliás, ele é lateral direito, ele tá jogando improvisado. Na canhota. Ele jogou no Operário de Mato Grosso, no Operário de Ferroviário. E jogou no Avaí também, esse Thales Oleskes. O nome, hein? Exatamente. É lateral pro Brugrão. Lá pelo lado direito, campo defensivo. Aproveito para falar para você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. A bola não sai dali, hein? Lateral pro Guarani, lateral pro Primavera, agora foi lateral pro Primavera, vem trabalhando aqui no setor direito com Kevin. Kevin toca do ladinho com o Afonso, chega a marcação do Diego Torres, sumido no jogo também o 10 do Guarani. Bola com o Júnior Caissara, ele faz a finta, toca no círculo central com o Matheus Anjos, já vira lá na canhota com o Paulo Baia. Ele faz o domínio, vem descendo a equipe do Primavera, marcação do Guilherme Paredes em cima dele, ele deu o break, puxa pro meio, bateu de fora da área, segura firme, Kaique França. Bateu e bateu firme na bola o Paulo Baia, uma bola rasteira perigosa, Mucinho. O Paulo Baia, o mais que assusta realmente o Guarani. Chutou forte, a bola veio rasteira, tentou realmente experimentar o Kaique França, gramado molhado, mas o Kaique acabou realmente fazendo uma grande jogada. E só falando um pouquinho sobre a torcida, a gente viu que melhorou bastante o público depois daquele primeiro panorama. Acredito aqui em torno de 6 a 7 mil torcedores no Brinco nesse momento. Aí, já melhora então, diz o Mucinho, o público. A equipe do Primavera chega o Rafael Donato, recua a bola com o Kaique França, que dá um chutão. A bola saiu para lateral para a equipe do Fantasma pelo lado direito. 65% de posse de bola para o Primavera, 35% para o Guarani, você acredita? Essa é a estatística do jogo. Diferença... Brutal. Brutal. Agora, os suplentes do Guarani levantam-se todos ali para um aquecimento. Já estamos com 43 minutos, chegando a 44 desse primeiro tempo. Tivemos parada técnica, tivemos parada ali pro o árbitro que havia aplicado o vermelho pro Cicinho, o VAR chamou, ele foi lá, olhou. Então acredito que uns 6, 7 minutos, não é não, Mucinho? Realmente por aí. O quarto árbitro ali já inclusive
já colocou o número na plaquinha, só não levantou ainda. E agora o Guarani tenta chegar, recua líder com o goleirão Vitor Hugo, chega, opa, faz a falta, Luca não, o árbitro marcou. Marcou a falta no carrinho, Luca, gramado molhado, escorregou, acabou acertando o goleirão Vitor Hugo mesmo, o Carlos Mucini. Realmente o Luca, dessa vez, ele deu um carrinho e como ele não conseguiu controlar, porque o gramado está molhado, ele acabou escorregando e atingiu o goleiro. Ficou bravo novamente, mas o Gustavo Holanda Souza foi muito bem. E sai jogando no setor defensivo a equipe do Primavera. Bola com o zagueirão Lídia. Ele vai levando lá pelo setor canhoto. Chega na marcação o Diego Torres. Ele inverte. Coloca no campo intermediário com o zagueirão que é o Afonso. Faz o domínio de perna direita. Chega na marcação. O Luca tocou errado. Bola com o Mirandinha. Vem descendo o Guarani. Quem sabe no finalzinho do primeiro tempo ele toca na direita com o Guilherme Parede. Invadiu a grande área. Bateu pro gol. Espalma Vitor Hugo. A bola saiu em lateral, nem para escanteio saiu, né, Mucim? Que saiu na lateral, mas uma boa chegada do Guarani. O Guilherme Parede realmente viu que dava para bater. Chute cruzado, o goleiro da equipe do Primavera, o Vitor Hugo, foi muito bem, espalmou. Ela saiu pela lateral, o Emerson chega na bola. Acorda o torcedor bugrino, 45 minutos e meio, é lateral pro Guarani, vai fazer o famoso latereio, o Emerson, vai fazer o arremesso com as mãos lá para dentro da grande área, tá aguardando a autorização do árbitro que conversa com o pessoal dentro da grande área, autorizou, tá fazendo sinal que pode bater, toma a distância, faz o arremesso com as mãos lá para dentro da grande área, sobe Kevin de cabeça, a bola sobrou, bateu e... inacreditável, Vitor Hugo! Um voleio do Igor Pereira, uma defesaça do goleiro do Fantasma. É escanteio pro Guarani, daqui a pouquinho o Mucim comenta, vai o Diego Torres, faz a cobrança para dentro da grande área, sobe de cabeça o Afonso. É mais um escanteio, o terceiro escanteio do Guarani, nas minhas contas aqui, Wagner Ferreira, Carlos Mucim. Que batida do Igor, que defesa do Vitor Hugo. Por muito pouco não saiu o gol. Realmente uma grande defesa do Vitor Hugo. Para mim, o melhor em campo do Guarani é o Igor Pereira, número 8. Escanteio de novo, Diego Torres na bola. 46 minutinhos e meio. O Guarani esperou chegar aos 45 para dar uma blitz ali na equipe do Primavera. Bate Diego Torres, sai no soco o Vitor Hugo. A bola vai sobrando no campo intermediário de ataque ali com o William Farias, faz o domínio, chega a marcação em cima dele, o Matheus Anjos, ele já toca a bola com o jogador do Guarani, faz o levantamento, espanou ali. O jogador da equipe do Primavera tentou fazer o domínio, Luca, a bola chegando, o Vitor Hugo bateu! O árbitro está marcando apenas tiro de meta, é isso, Mucim? Ele estava próximo ao lance e marcou tiro de meta. Realmente, na jogada, o Jonathan Costa dominou, ela correu um pouquinho, mas ele conseguiu, antes da linha de fundo, fazer o cruzamento. O Luca dividiu com o zagueiro e acabou resvalando nele e foi direto pela linha de fundo. É tiro de meta, mas por muito pouco o Guarani não abre o placar nesse momento. O goleiro Vitor Hugo ali fazendo aquela famosa cera para dar uma esfriada, que o Guarani realmente nesse finalzinho de primeiro tempo cresceu no jogo. Wagner Ferreira, o Bugrão resolveu dar emoções ao seu torcedor nos acréscimos. Não saiu o gol porque o Vitor Hugo, né, o goleiro do Primavera, e aliás é nosso vizinho aqui, é de Piracicaba, jogou no Bragantino, jogou no Vila Nova, fez uma grande defesa no chute do Igor Pereira. Como disse o Mucim, um dos destaques ali no Guarani, não que tivéssemos destaques, mas não, aquele que mais apareceu, pelo menos honrou a camisa, foi esse Igor Pereira aí, pelo menos por enquanto. E tenta chegar a equipe do Primavera mais uma vez aqui pelo lado direito com o Júnior Ceará, marcação do Mirandinha, em cima dele é o Wellington. O Wellington toca para trás com o Kevin. Kevin de perna direita faz o toque lá na frente com o Matheus Anjos, chega a marcação em cima dele do Emerson. O Matheus Anjos faz a finta, tentou tocar com o Júnior Ceará, chegou o Emerson, travou o chute, a bola saiu, é lateral para a equipe do Fantasma. Chegou a ver quantos acréscimos aí, ô Mucim? Eu já te confirmo. Eu realmente não reparei se subiu alguma placa ali, viu? E é lateral para a equipe do Primavera. O Kevin toma a distância, vai fazer o arremesso com as mãos lá para dentro da grande área do goleirão Kaique França. Tá autorizado, ele parte, faz o arremesso com as mãos lá para dentro da grande área, sobe de cabeça o Rafael Donato, tira a bola, vai sobrando com o Luca, ele domina no peito, toca mais atrás com o jogador que é ali, que é o Emerson. De perna direita, faz o lançamento na frente com o Mirandinha. Se chegar na bola é lance perigoso, chega a marcação do Afonso em cima dele, o Mirandinha vai levando, caiu!
Nada. Apenas tiro de meta. E o torcedor ficou na bronca. Mucim, achei que não foi nada. Não foi nada. Realmente está bem próximo a mim aqui. O Afonso só protegeu. E eu ia comentar que era mais 4, mas realmente chegamos aos 49, final de primeiro tempo. Apita o árbitro! Final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, quando o árbitro, ele vai recebendo elogios do torcedor bugrino, mas o torcedor, ele age com a paixão mesmo, mas não foi nada, viu, torcedor bugrino? Nessa daí, realmente não foi nada. Final de primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Primavera. Algum detalhe aí nesse comecinho de intervalo da Grigo no gramado, Mucim? Detalhe é que quando o Matheus Costa coloca o time para se aquecer no primeiro tempo, é sinal de que ele não está gostando e provavelmente deve vir alguma alteração. A gente estava falando, eu vi o Wagner comentando, realmente o sistema defensivo do Guarani foi melhor que o sistema ofensivo. A gente pode destacar, a gente já falou aí do Igor Pereira, o número 8 do Guarani, o Rafael Donato foi bem também, então a gente percebe que acabou se sobressaindo porque realmente o Primavera foi melhor em campo nesse primeiro tempo, apesar do Guarani ter as melhores chances. Tá aí, Mucim lá no gramado dando os detalhes desse início de intervalo da Grigo, 0-0 Guarani e Primavera. Wagner Ferreira, aquela famosa pincelada desse primeiro tempo, desse 0-0. Você tinha dito que o Primavera, a certo momento do jogo, do primeiro tempo, estava com 65% de posse de bola. A equipe do Guarani, minha opinião, mas é você que vai falar aí. Gostei do setor defensivo da equipe bugrina, gostei do Mirandinha aqui pela canhota, Mas o Igor Pereira, como você, já até frisou no meio ali também, mas tá faltando ali a armação, E como você disse, numa dessa não tem armação, o ataque morre de fome. É mais ou menos por aí esse primeiro tempo do Guarani? Sem dúvida alguma, Anderson. O Guarani ficou jogando na defesa, preocupado com o time do Primavera, não é para menos. Time rápido, jogando aqui pela direita, jogando pela esquerda, principalmente o Paulo Baia, dando um show aí pelo lado dele. Depois, de repente, não sei se cansou ou não, ou se o Guarani se acertou, parou um pouquinho, pelo lado de lá, porque estava um samba danado lá do Paulo Baia em cima do Cicinho. Até aquele problema lá, o Cicinho meio perdeu a cabeça, acabou sendo expulso, depois o árbitro voltou atrás. Mas é um jogo onde o Primavera se mostrou muito mais organizado do que o Guarani. O Guarani, com as suas contratações, seus investimentos, esperava-se muito mais. Tá certo que o time em si, individualmente, é um bom time. Agora falta esse time jogar, da liga, e realmente isso não aconteceu. Meio campo do Guarani não jogou, Diego Torres devendo, os laterais não descem, Guarani não desce, o Cicinho dificilmente passa do meio campo, o Emerson da mesma forma. Então fica dependendo dos dois meias, e dos volantes do Guarani, que não estão bem, apenas um jogador bem e os demais. Então o treinador deve mexer no segundo tempo nesse setor, para que o Guarani tenha maiores condições de que o ataque desfrute dessa jogada. Isso não vem acontecendo. Tivemos aí 3 escanteios para cada lado, mas evidentemente que a posse de bola realmente foi superior do time do Primavera, que surpreende, traz um bom número de torcedores e está dizendo que, pelo menos que nós vimos nesse primeiro tempo, Anderson? É um time que vai brigar por coisa boa nesse Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil, para onde está já classificado e vai disputar esse ano. Tá aí, esse Wagner Ferreira que vai voltar daqui a pouquinho no intervalo da Grigo, aí sim com um resumo, com uma síntese mais complexa, mais completa, para você, amigo da nossa Web Rádio Grigo, que está curtindo a nossa transmissão. Aliás, muita gente mandando mensagem também no WhatsApp, valeu demais. O Henrique Cremones, o Paulo Vacari, grande Paulo Vacari, o Gerson, grande Naína, tá aqui no gramado, tá aqui no gramado, tá aqui no Brinco de Ouro da Princesa também. Uma galera, mandando mensagem, o Marcílio Machado também mandou mensagem, legal demais. Bertão Forato, uma galera lá, Fabiano Ferreira, grande Lesmão. Legal demais, hein? Legal demais. Vocês junto conosco, curtindo a nossa primeira jornada esportiva de 2026. Campeonato Paulista que está começando hoje. Já tivemos aí São Bernardo 4, Capivariano 0, Santos 2, Novo Horizontino 1. Aqui no Brinco, você está curtindo conosco 0-0 Guarani Primavera. Daqui a pouquinho, às 20h30, lá em São Paulo, tem Portuguesa e Palmeiras. Amanhã,
Às 16 horas tem Corinthians e Ponte Preta. É a Macaquinha estreando no Paulistão 2026. Amanhã também, às 17 horas, tem Velo Clube e Botafogo. Às 18 horas e 15 minutos, Noroeste contra o Red Bull Bragantino. E fechando essa rodada, amanhã, no domingo também, às 20h30, jogo de Série A de Brasileiro, hein? Porém, valendo no Paulista, Mirassol e São Paulo. A gente vai fazer uma paradinha aqui, um intervalinho da Grigo, e a gente já volta com toda a análise de Wagner Ferreira para esse primeiro tempo de Guarani 0. 0 também para a equipe do Primavera. É rapidinho, a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. A Comstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Comstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site comstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@comstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Comstar Informática. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos pesa em toda a sua história. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br.
Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Grigo, um primeiro tempo que teve lá seus bons momentos, principalmente pelo lado do Primavera, que surpreendeu pelo lado positivo. Um time que veio não se intimidando com o Guarani, um time grande, jogando dentro de sua casa, começo de campeonato, foi para cima, avançou sua marcação, procurou jogar pelas beiradas do campo, principalmente lá pelo lado esquerdo, com o Paulo Baia, dando um baile lá no Cicinho, abrindo aqui do lado direito também, com o jogador, jogadores do Primavera, abrindo aqui pelo lado direito, o Wellington. Esse Wellington aqui jogando pela direita também deu muito trabalho. Tanto é verdade que o Emerson não passou do meio campo, e do outro lado lá o Cicinho também da mesma forma. Preocupado com o Paulo Baia, não teve condições de ser um jogador de beirada ali pelo lado do Guarani. O Emerson da mesma forma. Então a defesa se portou até certo ponto bem, né? Não permitiu o gol do Primavera, que teve lá suas chances, hein? Vejam que logo de cara o Júnior Caiçara meteu um canudo por cima do gol do Kaique França. O Guarani respondeu com o Mirandinha, de cabeça, estava na frente do gol, era só fazer o gol, ele meteu por cima, perdendo uma grande chance. O Paulo Baia deixou o Cicinho falando sozinho, finalizou para o gol, um tiro no chão, o Kaique França fez uma boa defesa. Aí 2 chances para o Guarani. O Paredes, em que o jogador Vitor Hugo espalmou, e o principal lance desse primeiro tempo foi o chute do Igor Pereira, um voleio. A bola estava meio alta, mas ele inclinou o corpo e fez o balanço correto. Finalizou, foi um canudo.
E o goleiro foi fazer uma defesa milagrosa, mandando para escanteio. Então, essas são as chances principais desse primeiro tempo. Mas quem teve o controle de bola, a posse de bola, tanto é que os números que me chegaram aqui, cerca de 65%. Nosso narrador, o Anderson Grigoleto, não conseguiu falar muito o nome do Guilherme Parede, falou pouco do Luca. Mirandinha sim, Mirandinha é o mais fogoso. E o técnico deve mexer agora na etapa complementar. Nesse intervalo, o Matheus Costa deve mexer no time. Agora eu não sei, ele não vai tirar o Mirandinha, se tirar isso aí, vamos dar um atestado para ele. Porque o Mirandinha foi o jogador mais lúcido do ataque do Guarani. Então tem que mexer numa posição no meio campo. E talvez no lugar do Guilherme Parede, que também não apareceu, somente uma finalização durante todo o jogo. Então, quais opções que ele tem no banco? Ele tem o Dentinho, que é um jogador veloz de beirada de campo. Tem o Cachoeira, que está no banco e veio para isso também, para resolver. Não é possível que o Guarani venha aí com o Cachoeira ou com o Dentinho. No meio campo eu não acredito em grandes mudanças. Não sei, o Ralf é um jogador mais de marcação, não é o caso. O Guarani está marcando até bem. O problema do Guarani é criação. Então não me surpreendo se vier com o Isaac também. Eita, Isaac. Então vamos aguardar que o Mucim venha com novidades. Se o Guarani vai mexer ou não nesse intervalo. E quais serão as mudanças. Porque alguma coisa tem que ser feita. O Guarani não jogou no primeiro tempo. Primavera sim, veio com um time bem organizado. E mereceu até uma melhor sorte do que o empate de 0-0. Então vamos aí para a etapa complementar e tem mudança no Guarani. Cadê o Carlos Mucim? Tô aqui, meu caro Wagner Ferreira, mudança no Guarani. Vamos lá. Saiu o Cicinho, número 2, e entrou o Rafael, número 3. Zagueiro Rafael com a 3. E foi embora o Cicinho, camisa número 2. Grande mudança. Até por conta do amarelo, talvez seja isso. Pô, grande mudança, hein? Tira o lateral direito, time precisando de armação, de jogada, precisando de jogador de ataque. Ele tira o lateral e bota mais um zagueiro. Ah, para, hein? Esse o comentário de Wagner Ferreira nesse intervalo de jogo aqui da Grigo, quando apita o árbitro. Começa o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Primavera. A bola já está rolando, confirmando então a alteração, por gentileza, Mucim. Quem entrou, quem saiu no Bugrão? Confirmando a alteração, saiu o número 2, Cicinho, que estava com amarelo. E entrou o número 3, Rafael, o zagueiro do Bugre. Tá aí então, e lá vem descendo a equipe do Guarani, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira, Liger, de qualquer maneira, coloca a bola em lateral para a equipe do Guarani. Eu tô tentando arrumar aqui, Wagner Ferreira, porque os botões das vinhetas simplesmente escafederam. Sumiu. Isso acontece. Vamos sem vinheta por enquanto. Vamos lá. Lateral para a equipe do Guarani, vai fazer a cobrança o Rafael, ele coloca a bola para dentro da grande área, faz o domínio, Guilherme Parede, vai levando na linha de fundo, faz o cruzamento, tira de cabeça o Kevin, sobra a bola ainda na canhota com o Mirandinha, na frente o Kevin, ele pedala, joga mais atrás, a bola ali com o Emerson, bateu de fora da área, explode na zaga no Júnior Caissara, sobra a bola ali com o jogador que é o William Farias, ele já toca com o Rafael, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu a zaga, tirou o Afonso, desviou no líder, a bola saiu, escanteio para a equipe do Guarani, primeiro escanteio do segundo tempo, Mucim. Sobe o som, realmente a torcida do Guarani vai empurrando, o Guarani começa melhor e vai tentando o gol. No cruzamento o Afonso, o zagueiro, conseguiu colocar pela linha de fundo, escanteio para o Bugre, Diego Torres na bola. Vem o Diego Torres, vai fazer o lançamento de perna canhota, coloca a bola para dentro da grande área, Vitor Hugo dá um soco, mas o árbitro marcou falta, né? Marcou falta em cima do goleirão Vitor Hugo, falta para a equipe do Primavera ali dentro da grande área, Mucim. O Donato acabou realmente empurrando o jogador, o número 5, o jogador Júnior Caissara, e o árbitro estava próximo ao lance, acabou marcando falta no campo de defesa, comecinho do segundo tempo, 0-0. Voltou as vinhetas, viu, Wagner? Apareceu aqui. A galera mandando mensagem aqui, mandaram um monte de mensagem, bacana demais. O RG
RG13, boa noite, equipe Grigo, dali Primavera. E lá vem descendo Primavera, bola ali com o Matheus Anjos de perna direita, joga aqui na canhota, a bola com o Paulo Baia, mata no peito, põe no chão, chega a marcação em cima dele, do jogador o Rafael, ele cruzou, rasteiro, tira! O Rafael Donato, a bola bateu no Matheus Anjos e saiu em tiro de meta pro goleirão Kaique França, Mucinho. Realmente ficou fácil ali pro goleiro Kaique França, acabou realmente resvalando por último no jogador do Primavera e é só tiro de meta já cobrado. Adilson José Dorigatti, lá de Pedreira, grande Adilson, falando que o Bugre vai ganhar de 3-1. Wagner Ferreira, um abraço do Sidney Defende aqui de Pedreira. Tá mandando um abraço pra você, viu, Wagnão? Ex-companheiro de Rádio Brasil, grande radialista também, um homem histórico lá na cidade de Pedreira, tá com uma série de reportagens contando a história de Pedreira. Parabéns aí pro Sidney. Que legal. E lá vem descendo a equipe do Primavera, bola com o Wellington, recua um pouquinho mais atrás, com o Kevin, toca dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, fica nos braços do Kaique França. Tem mais gente aqui que mandou mensagem, cadê? O Adilson mandou, Ricardo Mendonça, olha o Ricardo Mendonça aí. Alô, galera da Grigo, acharam que eu não ia aparecer, o ouvinte número 1 chegou. Estava trabalhando, mas agora aqui na Grigo, o primeiro medonho do Guarani, hein? Mas vai ganhar o Bugrão, tá dizendo o Ricardo. Valeu demais, Ricardo. Olha a Maria Elisa Godoy Piton aqui, tava sentindo a falta dessa galera. Que bom que estamos de volta. Cheguei junto com os amigos da Grigo. Valeu demais. José Aparecido Nunes. Boa noite, galera. Tá dizendo que o Primavera tá torcendo pro Primavera. Valeu demais vocês. Amigos da nossa Rádio dos Amigos. Vai ter alteração no Guarani. Daqui a pouquinho o Muci fala porque o Primavera vem descendo com o Matheus Anjos. Faz a finta em cima do William Farias no círculo central. Joga aqui na canhota com o jogador que é o Thales Oleskes. Ele devolve a bola com o Matheus Anjos, dá o tapa pro Paulo Baia, chega a marcação do Rafael, já encostou para receber o Thales Oleskes de perna direita, bateu de fora da área, segura! No canto baixo direito, Kaique França segurou ali, fez a defesa. Vai ter alteração na equipe do Guarani, né, Sim? Pelo que eu vi, a placa levantou ali, a gente tem um olhinho um pouco mais aprimorado, é o 8 no 18. É o 8 no 18, isso mesmo. Vai indo embora então o Igor Pereira, número 8, e tá entrando o 18, Natan Melo, camisa 18. Então vamos lá, saiu o Igor Pereira para a entrada do Natan Melo, número 18. 18, isso mesmo. Valeu, tá aí então. Mais uma alteração do técnico Matheus Costa. Estranho essa alteração, hein, É um dos destaques do Guarani no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, aí com 4 minutos ele troca o cara. Isso carece de uma explicação, né? Sentiu alguma coisa? Porque já não veio já com a alteração do intervalo? Provavelmente, deve ter sentido, né? É um jogador pelo outro aqui, um volante por outro volante. E o Guarani trabalhando aqui no setor direito, a bola com o Natan Melo, primeira participação dele, recua, esquisito a bola com o Rafael Donato, o capitão pede ali a saída do Kaique França, ele já recua com o pé na canhota com o Kaique França dentro da grande área. Então alteração, segunda alteração aos 5 minutos, uma no intervalo e uma agora o técnico Matheus Costa fez na equipe bugrina. Manda, Mucinho. Não sei se tem a ver, mas no lance, no último cruzamento da equipe do Guarani, o Igor que foi até a linha de fundo, pode ter sentido realmente alguma coisa naquele lance, depois a gente vai procurar saber com o departamento médico da equipe do Bugre. Tá aí a informação do Mucinho, olhar atento em todas as jogadas. E vem descendo o Guarani, bola com o Diego Torres, toca do lado com o Guilherme Parede, a bola passa por todo mundo, fica tranquilamente com o Thales Oleskes. Ele toca com o Paulo Baia, chega 2 jogadores do Guarani na marcação, ele devolve a bola com o Thales Oleskes, toca a bola com o Líder, devolve com o Thales, joga mais à frente. Ali o Poveda tentou fazer a finta, a marcação do Rafael, caiu o Poveda, mas o árbitro tá marcando apenas lateral para a equipe do Primavera, né? Tá caído o Poveda. Tá caído o Poveda, levou a pior, mas realmente o árbitro está acompanhando ele ali, levantando, e é só lateral para a equipe do Primavera. Deu aquele bate-papo com os 2 jogadores do Guarani e também com o Poveda. Tá tudo bem com o Poveda, já bateu o lateral, Poveda de peito, tocou nos pés do Diego Torres, ele dá o toque de bola ali com o Mirandinha, vencendo o Guarani, tocou para quem, Mirandinha? O Matheus Anjos disse, muito obrigado, vamos, segue o jogo, ele já tá o toque lá na frente com o Wellington, chega a marcação do Jonathan Costa, mas o árbitro estava marcando a falta lá no setor defensivo, falta para a equipe do Primavera, o Matheus Anjos que caiu de novo, o Matheus Anjos tentava puxar a jogada, agora não dá para falar que o Mirandinha não viu a arbitragem, né? Com essa camisa toda fluorescente da arbitragem, ele não pode ter confundido com uma camisa verde, foi mal nessa
o Mirandinha, jogador do Bugre. E a bateria tá total ainda na camisa do árbitro ali e seus auxiliares. Esse Pink fluorescente, vem descendo o Guarani, bola com o Natan Mello, no campo defensivo ele toca com o Jonathan Costa, no campo intermediário ele pega, acelera um pouco, o jogo já toca na canhota com o Emerson, a equipe do Guarani vem descendo, 7 minutos e meio, tá passando rápido, Wagner Ferreira, e o segundo tempo o Guarani voltou melhor ou não? Pelo menos tá tomando uma outra atitude, um pouquinho mais arrojado, tá se lançando mais ao ataque, e me parece um pouco mais disposto do que no primeiro tempo. Isso não significa absolutamente nada. Agora ele perdeu o lateral direito, entrou um zagueiro para fazer a função de lateral. Então, no lugar do Cicinho, está jogando aí o Rafael. E ali uma troca no meio campo também do Igor Pereira, entrando o Natan Mello. Acho que fica mais ou menos do mesmo tamanho. Agora, em termos de criação, vai depender muito do seu Diego Torres, né? Porque ele é o armador do time. Então, e também os laterais, dependendo de descer mais, tanto pela direita como pela esquerda. Porque agora ali não foi intenso, né, no primeiro tempo. Quem foi intenso foi o time do Primavera. Então agora no segundo, me parece um pouquinho melhor, o Guarani mais disposto do que no primeiro tempo. Tem jogador do Primavera caído lá no setor defensivo, uma falta anotada pelo árbitro da partida, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, cadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na rua Alves Machado, 272, telefone 3231-3299. A equipe do Guarani trabalhando ali no círculo central com o Diego Torres, chega na marcação, o jogador da equipe do Primavera era o Luan Martins, fez a falta, na realidade o Júnior Caissara, fez a falta já batida pelo Guarani, o William Farias, joga lá no setor canhoto, bola com o Emerson, devolve a bola com o William Farias, ele recebe, joga no círculo central para o capitão Rafael Donato, ele olha para a direita, pisa na bola, toca, preferiu tocar lá do lado canhoto, bola com o Jonathan Costa ameaçou tocar na frente também, a marcação do Poveda em cima dele, achou Rafael Donato, enganou o Matheus Anjos e o Poveda, sai jogando bonito, toca a bola com o Luca, vem descendo a equipe do Guarani, já joga na direita com o Guilherme Parede, de perna direita, cruzou rasteiro, Vitor Hugo segura firme o arqueiro do Primavera, Mucim. É uma grande jogada aqui agora pelo lado direito, o cruzamento foi do Parede, tentando achar ali o Diego Torres e o Luca também, mas o goleiro foi muito esperto e conseguiu realmente interceptar, fez uma boa defesa e saiu jogando já 0-0, começo de segundo tempo do Brinco. Trabalhando lá no setor defensivo, lá do lado direito com o Kevin. A equipe do Primavera sai jogando. Toca com o Júnior Caissara, falta. O juiz mandou continuar. A bola sobra com o Wellington, agora sim ele para. Ele tentou dar vantagem, mas não teve vantagem nenhuma a equipe do Primavera. Uma falta assinalada, já batida pelo Matheus Anjos. Toca do ladinho, vem descendo o Luan Martins. Ele tá ali no círculo central, pisa na bola. Disparou o Poveda, ele faz o lançamento pro Poveda pelo lado direito. Tropeçou o Poveda, deixou a bola sair. Lateral não, tiro de meta pro Kaique França, Mucim. O Poveda quando foi correr a bola já tinha ido. E aí o Jonathan Costa só esperou ela ir direto pela linha de fundo. Foi só tiro de meta no momento em que os jogadores do Primavera estão todos no aquecimento. Daqui a pouco pode ser que venha a mudança na equipe do técnico Rafael Marques. E lá vem descendo o Paulo Baia, caiu, pediu falta, o árbitro em cima da jogada, manda continuar. Natan Mello toca a bola com o Luca, faz a fita, o Líger fez a falta. Vai amarelar pra ele, né, Mucim? Amarelou, realmente o Líger viu que ia perder do Luca, teve que segurar, senão o Luca ia armar um contra-ataque, né? Se virou e aí acabou realmente sendo a única opção, fazer a falta e aí tomou o cartão amarelo, o número 4 da equipe do Primavera, o Líger. É o segundo cartão amarelo da equipe do Primavera. O Guarani vem descendo, caiu no chão ali o jogador, o Luca, perdeu, já vem descendo o Wellington. Lá pelo lado direito de ataque da equipe do Primavera. A bola agora fica subindo, desce, a bola sobra com o Líder Dili, toca a bola com o Matheus Anjos no círculo central, já toca aqui na canhotinha com o Paulo Baia. Vem a marcação do Rafael em cima do Paulo Baia, chegou o Matheus Anjos, o Paulo Baia segura, toca mais atrás com o Luan Martins. Luan Martins pega, olha, pisa na bola, não tem ninguém pra tocar, ele toca com o Paulo Baia com o Luan Martins. Que enfiada de bola pro Matheus Anjos do lado canhoto, ele pisa na bola, vai fazer o cruzamento de perna direita, fez o cruzamento, passa por todo mundo. Vai ficando com o Mirandinha que só faz a cobertura, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani, Mucim. O Paulo Baia despontou realmente ali na esquerda, ele fez a parada, fez o cruzamento em parábola, mas ela foi muito forte, e aí foi direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. O Mirandinha, como você disse, só acompanhou e ela foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para o goleiro Kaique França,
No momento que tem um jogador do Primavera sentindo ali, acho que pode ser o Thales Olexkis, eu já confirmo para você. Tá caído e vem alteração ali, pelo jeito, já na equipe do Primavera. Vem o 25, o Cauã Cunha. Cauã Cunha daqui a pouco na equipe do Primavera. Wagner Ferreira, tá aí, ó, estamos com 12 minutos e meio. O jogo lá e cá nesse segundo tempo, hein? O Guarani um pouquinho mais disposto, né, no segundo tempo. As alterações não refrescaram nada em termos de melhora do rendimento, apenas por necessidade, talvez o Cicinho pelo cartão amarelo e o Igor Pereira por uma possível contusão. Então, por necessidade, por contusão, em termos técnicos, táticos, o Guarani não mudou absolutamente nada. Mudou um pouquinho a postura, talvez um pouquinho mais ofensiva, abrindo um pouquinho mais o jogo pela direita, mas o Primavera continua ainda perigoso. Já criou algumas chances. Deve mudar o time agora do Primavera também. Daqui a pouco vem o Mucinho aí com alteração. E o jogo vai se arrastando. Não será surpresa não se a gente ficar nesse 0-0 até o final, viu? Tá aí, partida reiniciada, sai jogando a equipe do Guarani com o William Farias. Joga mais atrás com o Jonathan Costa, já toca com o Rafael Donato. Ele já achou aqui no lado direito com o Guilherme Parede. Vem a marcação do Paulo Baia em cima dele, ele espera a chegada do Rafael Rodrigues. 3 zagueiros praticamente o Guarani jogando nesse momento, né? Donato, o Jonathan Costa e o Rafael. Bola com o William Farias, ele tentou fazer o toque de bola, tocou nos pés do Wellington. Agradece, sai jogando no carrinho, o Luca vem descendo ainda, caiu, opa! Falta! E o Lucas sai todo saltitante, todo nervoso. Ele fez a falta, o árbitro marcou. Tá nervoso o Lucas, hein, Mucinho? É a quarta que o Luca pula, ele já vai tomar um amarelo. O árbitro tá de olho nele, mas realmente nesse lance ele acabou marcando a falta no lance anterior. Não do Luca, mas no lance anterior realmente foi. E vem descendo a equipe do Primavera, Luan Martins. Toca a bola com Poveda de calcanhar. A bola sobra com o Jonathan Costa ligado na jogada. Sai jogando com o William Farias. Ele já toca nos pés do Thales Olesk. Agradece, toca com o Matheus Anjos. Toca de novo com o Thales. Devolve a bola com o Luan Martins ali no círculo central. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta. Lançamento lá na frente. Tira Rafael de cabeça. Complementa o Natan Melo. Toca com o Guilherme Parede. Ele já toca com o William Farias. O William Farias ameaçou tocar na frente. Toca do lado com o Emerson. Confirma pra mim, o Mucinho. É Luan Martins ou Lucas Martins? Número 8. É Luan Martins. Então o narrador não tá errado. Maravilha. Vem descendo o Natan Melo. Já dá o passe lá pro Emerson do lado canhoto. Vem a marcação em cima dele do Wellington. Ele toca mais atrás com o Jonathan Costa. Jonathan Costa vai virando lá da canhota pra direita com o Rafael. Rafael já faz o passe com o Guilherme Paredes. Chega a marcação do Thales Olesk em cima dele. Tentou fazer o cruzamento. Explode a bola em cima do Thales Olesk. Volta a bola com o jogador do Guarani, mas o Paulo Baia rouba a bola. Chega na marcação. O Rafael no carrinho coloca a bola. Saiu. É lateral para a equipe do Primavera pelo lado canhoto. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Constar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. Esse Luan Martins aqui vocês estavam comentando, jogou na Ponte Preta. Ele veio do Remo, né? Mas anteriormente jogou na Ponte. Daí, informação de Wagner Ferreira. Vai ter 2 alterações daqui a pouquinho na equipe do técnico Rafael Marques, na equipe do Fantasma, que sai jogando a bola com o Matheus Anjos, toca ali no círculo central com ele, Luan Martins. Ele dá o passe, a bola com o Wellington, vai virando lá do lado direito, vem descendo a equipe do Primavera com o Wellington de novo, chega a marcação do William Farias em cima dele, toca com o Luan Martins, já faz o passe mais à frente com o Matheus Anjos, vai virando aqui pra canhota com o Paulo Baia, faz o domínio, coloca no chão, chega a marcação do Guilherme Paredes em cima dele, ele puxa pro meio do jeito que ele gosta, toca a bola com o Luan Martins, devolve a bola com o Paulo Baia, chega o William Farias, mas a bola sobra ainda com o Kevin, faz o passe, vem descendo a equipe do Primavera, faz o lançamento para dentro da grande área, o Wellington tentou fazer o domínio, sobra a bola aqui dentro da grande área, Poveda, Matheus Anjos, bateu prensado, mas a bola saiu em tiro de meta para o Guarani, vai ter alteração na equipe do Primavera, Mucinho. Vai entrar o 25 e também o 23, o Josiel e o Cauã Cunha, tá saindo o número 7, o Paulo Baia, para a entrada do 25, o Cauã Cunha, e vamos ver quem que vai sair ali para a entrada do Josiel, camisa 23. A gente viu a primeira placa, e daqui a pouco tem mudança no Guarani também ali, já conversando com o Matheus Costa. Daqui a pouco são 2 jogadores, eu já confirmo quem são. E também, vamos lá, o 23 vai sair o número 11. O 11 é o Wellington. O Wellington está indo embora e está entrando o Josiel, camisa 23. 2 alterações do técnico Rafael Marques, o Wagner Ferreira.
Surpreendentemente ele tira o Paulo Baia, talvez cansaço, porque tecnicamente estava bem no jogo, não era para tirar o cara não. A não ser que seja satisfeito com esse placar de 0-0, com 17 no segundo tempo, e está tratando de já estar segurando o placar. Porque o Paulo Baia estava bem no jogo. Eu, se fosse treinador, não tiraria. E o torcedor do Primavera também acredito que não concordou com a alteração. De qualquer maneira, vem aí o Cauã. Cauã Cunha. Cauã Cunha. Veio do Anápolis. Um atacante pelo outro. E o tal de Wellington fez um razoável primeiro tempo, abrindo o jogo aqui pela direita, mas no segundo não apareceu. Então entra o Josiel, que joga pela beirada do campo, estava no Santo André e também jogou na Ponte Preta. E o Guarani vem descendo pelo setor canhoto, o Emerson fez o cruzamento, rasteiro, a bola passa por todo mundo, não passa pelo Cauã Cunha, que coloca a bola em escanteio para a equipe do Guarani. Mucim chegou com perigo. O Emerson realmente fez um cruzamento rasteiro e o Natan Melo chegava ali para tentar realmente fazer o arremate, mas a zaga conseguiu colocar para a linha de fundo, escanteio. Vem o Diego Torres na bola. Vai fazer levantamento para dentro da grande área. O Diego Torres de pé na canhota, tá autorizado, partiu. Faz o levantamento para dentro da grande área, bateu fechado, dá um soco na bola o Vitor Hugo. A bola vai sobrando com o William Farias, fez o domínio, bateu mal na bola. Tiro de meta, tá apontando o árbitro da partida. A torcida ficou na bronca. Vai ter alteração na equipe do Guarani, Mucim. Se der tempo, acho que não. Acho que não, acho que o árbitro autorizou. Mas realmente essa bola foi escanteio. Foi escanteio, Guarani já recupera a posse de bola, vem descendo pelo lado direito com o Guilherme Parede, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, mas o árbitro achou um desvio do líder, a bola saiu em escanteio para o Guarani, terceiro do Guarani no segundo tempo. Realmente desviou. Agora as mudanças no Guarani, tá saindo o número 10, o Diego Torres, entrando o Isaac, número 20. O Diego Torres 10 indo embora, o Isaac tá entrando, e eu já confirmo para você, são duas alterações na equipe do Guarani. E também a gente está vendo ali, vai entrar o camisa 23, o Guilherme Cachoeira, e está saindo o Guilherme Parede, número 7. Tá aí alterações do técnico Matheus Costa, Guilherme Cachoeira no lugar do Guilherme Parede. Guilherme por Guilherme, saiu o 7, entrou o 23. Exato, saiu Parede, entrou o Cachoeira. Tá aí, tirou a Parede, colocou uma Cachoeira, vamos ver se faz uma chuva ali, né? Ali de gols pro Guarani, o Cachoeira. Escanteio pro Guarani lá do setor canhoto. Vai fazer o levantamento para dentro da grande área. O árbitro conversa com a galera. Daqui a pouquinho eu pergunto pro Wagner Ferreira o que ele achou dessas alterações aí do técnico Matheus Costa, né? Duas alterações. E agora o árbitro ainda continua. Vai autorizar a cobrança. Emerson na bola. Emerson na bola. Vai fazer a cobrança, agora sim, bateu de pé na direita, fez o cruzamento, subiu de cabeça, o Rafael Donato vai fazer o gol! E... Rafael! Entrou! Sobrando para ele dentro da grande área, meteu, tirou um passo sem chance nenhuma para o goleirão Vitor Hugo fazer a defesa. Abre o placar para a equipe do Guarani. Rafael, camisa número 3, quando eram jogados 20 minutinhos desse segundo tempo. Faz o primeiro gol do Guarani no Campeonato Paulista 2026. Rafael, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Primavera. Torcedor bugrino, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. Carlos Mucim, que tira um passo do Rafael, 1-0 Guarani. Predestinado, Diego Torres cobrou todos os escanteios no primeiro tempo. No segundo tempo, o primeiro que o Mirandinha cobrou, conseguiu achar
na área. O Rafael, que também entrou no segundo tempo, ele fez uma virada de centroavante e balançou as redes do Brinco. O primeiro dele na temporada, o primeiro gol do Guarani, que está na frente, 1-0. Agora a parada técnica aqui no segundo tempo. Wagner Ferreira, 1-0 pro Guarani. Rafael, sai o primeiro 0 do placar aqui no Brinco. Eu estava dizendo que o Guarani voltou para a etapa complementar com uma outra postura. Um pouquinho mais ofensivo, soltando mais os laterais. Vejam que o Emerson já havia feito um arremate para o gol. E agora o Rafael, que entrou justamente no lugar do Cicinho. O que ele estava fazendo? Lateral direito lá presente na área. Acontece que o Guarani tinha uma bola de ataque no escanteio. O Donato preocupa qualquer zaga. E a bola acabou sobrando pro Rafael. Girou o corpo e meteu no ângulo, sem qualquer chance pro bom goleiro Vitor Hugo do Primavera. O Guarani abre o placar com 20 minutos do segundo tempo. E agora é o tal negócio, né? Vencendo por 1-0, a atitude vai ter que continuar a mesma. Porque se acomodar com esse 1-0, vai dar chance para o Primavera encostar, tentar o gol de empate e quem sabe a virada. Então o Guarani está vencendo por 1-0. Não pelo primeiro tempo que fez, mas pela postura do segundo tempo, está merecendo essa vantagem parcial. Anderson. Tá aí 1-0 pro Guarani, estamos na parada técnica nesse momento, os jogadores voltando pro gramado. Faz a festa o torcedor bugrino no Brinco de Ouro. Carlos Mucim. Você disse mais ou menos quanto? 6, 7 mil, é isso? Em torno de 6, 7 mil torcedores aqui no Brinco. Melhorou bastante daquele primeiro panorama que eu mandei, inclusive no tobogã. O tobogã tem bastante gente, assim como na parte de baixo do estádio Brinco de Ouro. Vai ser reiniciado. Manda, Vagnão. Com relação às alterações feitas antes do gol, né? Você me perguntava aí como é que eu estava vendo a alteração no time do Guarani. Eu já cantava no intervalo que o Isaac talvez entrasse. E entrou no lugar do Diego, olha, sem nenhuma novidade. O Diego só cobrou escanteio, uma outra falta sem nada ter acontecido. Então o Diego Torres continua devendo futebol para o Guarani. Entrou o Isaac, que não é nada dessa maravilha, mas quem sabe descansado pode dar um novo rendimento ao meio campo do Guarani. E no ataque, Guilherme Parede pouco fez no jogo. Estreante e tal, talvez sentindo alguma novidade, não se adaptou ainda perfeitamente ao time, ao grupo. Então entrando o Cachoeira, que veio para resolver também, para ser artilheiro. Então tá aí, Guarani vencendo por 1-0, um gol de lateral, mas com as mudanças feitas, agora ele pode chegar mais e tentar buscar o segundo gol. E vem descendo o Primavera aqui pelo setor canhoto, bola com o Thales Oleski, chega na marcação dele, o Mirandinha, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, tira, meio esquisito ali, o jogador do Guarani que é o Emerson, sobra a bola com o Isaac, perdeu, vem descendo o José, na realidade é o Cauã Cunha, ele puxou, levou na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, cruzou para trás, vai fazer o gol, inacreditável, Kaique França! A bola sobra ainda com a equipe do Primavera com o Luan Martins. Que defesaça do arqueiro do Guarani. Que tá sentindo lá, hein, Mucim? Bola rolando. Ele tá sentindo, mas pode ser que seja para dar aquela parada, hein? E vem descendo a equipe do Primavera. De novo pelo setor canhoto, bola com o Cauã Cunha, a marcação do Rafael. Em cima dele o autor do gol, a bola se enrolou. Na minha opinião, foi lateral para o Guarani, mas o árbitro deu para a equipe do Primavera. Tá caído, agora sim vai ser feito atendimento pro goleirão Kaique França. Ô, Wagner Ferreira, que defesa! Esse é o Kaique França que conhecemos, hein? Esse é o goleiro que todo time precisa ter. Fazer as defesas óbvias é normal. Agora, fazer milagres, de vez em quando, o goleiro tem que fazer. Como fez agora o Kaique França. Um tiro a queima-roupa, ele defendeu. Não deixou aconteceu o gol de empate no Primavera. Agora, esse lance eu acho que nasceu viciado. Eu acho que aquela bola saiu pela linha de fundo no cruzamento. Em todo caso, ninguém marcou nada, na sequência aconteceu o que nós descrevemos aqui. A defesa milagrosa do Kaique França, já justificando a sua contratação. Tá fazendo a festa Maria Elisa Godoy Piton aqui no chat do canal do Grigo. Já tudo ok com o Kaique França, a partida reiniciada, vai trabalhando ali no círculo central. O Kevin, ele vem descendo, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado de perna direita, joga lá da direita para canhota com o Thales Oleski. Ele toca de cabeça a bola na frente com o Cauã Cunha, chega Rafael.
coloca a bola pra fora, a bola saiu aqui do lado canhoto, lateral para a equipe do Primavera. Vem o Thales Oleski, pelo jeito vai fazer o levantamento, não vai chegar para dentro da grande área não. Tá encostando ali o Luan Martins, ele prefere tocar atrás com o Líder. Líder faz o domínio de perna canhota, ele para, olha, toca do ladinho com o Luan Martins, chega a marcação do Luca em cima dele, na realidade era do Isaac e o Luca. Bola ali com o Afonso com o Kevin achou o Luan Martins no centro, toca a bola com o Matheus Anjos, ele dá um toque mais na canhota, tenta evitar a saída, saiu, não conseguiu evitar a saída, o Cauã Cunha, lateral para a equipe do Guarani. Tá alegre o torcedor bugrino no Brinco de Ouro, tá fazendo a festa, né, Mocinho? Tá fazendo a festa, mas a torcida da equipe do Fantasma também ali, cantando ainda, tentando incentivar a equipe que tá debutando no Paulistão. Mas realmente, ali a gente percebe que o Cauã, que entrou agora há pouco, está jogando em cima realmente do Rafael. Tentar ficar esperto para não fazer uma jogada como aconteceu agora há pouco, em que o Kaique teve que realmente se virar para defender a bola. E vem o Primavera de novo, bola com o Cauã Cunha, toca com o Matheus Anjos, mais atrás com o Thales, mais atrás ainda com o Líger. Ali, na linha que divide o gramado, joga no círculo central com o Afonso, faz o domínio, tem o Kevin do seu lado, ele preferiu tocar mais lá do lado direito, a bola quem tá lá é o Josiel, joga mais atrás com o Afonso, tem do lado o Luan Martins no círculo central, já recebeu o Luan Martins, ele puxa na marcação do Luca, ele joga para o Kevin lá do lado direito, vem descendo a equipe do Primavera, chega na marcação em cima dele o Guilherme Cachoeira, mais atrás sai jogando o Kevin com o Afonso no círculo central, todo no campo de ataque a equipe do Primavera, apenas o goleirão no setor defensivo, ele tentou fazer enfiada de bola, desvia no jogador do Guarani, saiu, escanteio para a equipe do Primavera, Mocinho. O Kaique França tentou ali, mas não conseguiu, ela realmente saiu, foi direto pela linha de fundo, escanteio, daqui a pouco mais duas alterações na equipe do Primavera, vem o Renatinho 17 e o Léo Passos camisa 18. Escanteio para a equipe do Primavera, Matheus Anjos está autorizado de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Mirandinha. Na idade foi o Rafael tira de cabeça, chega o Thales Oleski, olha o Mirandinha aí, faz a pressão, toca do ladinho, sai jogando com o Thales Oleski, já toca aqui na canhota com o Matheus Anjos, chega a marcação do Rafael, Matheus Anjos toca na frente com o Cauã Cunha, vem na marcação em cima do Cauã Cunha, o William Farias, o Cauã Cunha vai levando na linha de fundo, fez o cruzamento, estica o pé o Rafael Donato e tira. Coloca a bola, zagueirou, literalmente colocou a bola pra fora, né, Vagnão? Esse é o zagueiro, não brincou em serviço. Alteração, por gentileza, Mucinho. Vai sair o 9, o Poveda vai embora. Gabriel Poveda, a principal contratação da equipe do Primavera, está indo embora, número 9, entrando 18, o Léo Passos. E vai entrar também o Renatinho para a saída do camisa número 10, o Matheus Anjos. Matheus Anjos 10 vai embora e o Renatinho 17 vai para o jogo. Tá aí, mais duas alterações do técnico Rafael Marques, o Wagner Ferreira. Renatinho é um meia. Jogou no próprio Guarani Futebol Clube, esse Renatinho aí. E estava jogando no Mirassol. Então é um meia pelo outro. Aliás, ele tirou o Poveda. Ele tirou o meia, né? Que é o Matheus do Renatinho. E tirou também o Poveda, que não disse aqui, veio também no jogo de hoje. Vai entrar do Léo Passos, que é nascido em Campinas, é centroavante e estava jogando no Ituano. E vem de novo a equipe do Primavera pelo setor canhoto. Bola ali com o Cauã Cunha. Faz a finta, ele diz esse Cauã Cunha, hein? Faz a finta em cima do Mirandinha, leva na linha de fundo, faz o cruzamento de canhota. Sai firme e seguro o arqueiro Kaique França. Aplaudido pelo torcedor bugrino, Mocinho. O torcedor bugrino vai tendo um goleiro, porque muitos reclamaram que o ano passado realmente não tinha goleiro. Daqui a pouquinho, a última alteração na equipe do Guarani, vai entrar o número 17, o Dentinho. Deve ser no lugar do Mirandinha, que desabou aqui, né? Provavelmente, o 17, Dentinho, daqui a pouco vai entrar ele mesmo, ó. O número 11, Mirandinha, já saindo lá na linha de fundo, muito cansado e muito aplaudido pelo torcedor do Guarani. A última alteração, então, do time do Guarani, entrando o Dentinho, 17. Dentinho 17 no lugar do Mirandinha, o Wagner. Um dos destaques do Guarani durante todo o jogo, o Mirandinha. Aliás, o melhor atacante do Guarani. E naturalmente desabou agora, sentiu alguma coisa, talvez cansaço. Então entra o Dentinho, que é um jogador também de beirada. E veio justamente para ser um atacante para resolver problemas do Guarani de ataque. E é um jogador veloz também, o Dentinho. Fez uma bela temporada o ano passado, não foi muito bem aproveitado.
Mas está aí de novo no time do Guarani tentando resolver o problema. E vem descendo a equipe do Primavera, a bola com o jogador ali que é o Léo Passos, a bola bateu no Rafael. Na realidade foi o Jonathan Costa, né? Ele chegou na cobertura, bateu, a bola saiu a lateral, já bateu o Thales Oleski. Bate para trás com o líder. Chega ali na marcação em cima dele. O Luca, ele prefere jogar no círculo central o Afonso. Afonso vai virando para a direita com o jogador ali que é o Júnior Caissara. Sumido no segundo tempo o Caissara, hein? Joga com o Kevin. Kevin já fez o domínio mais atrás com o Afonso. Na linha que divide o gramado, faz o domínio ali, o zagueirão da equipe de Primavera. Já dá o tapa pro lado canhoto com o Líger. Líger vem descendo. A marcação do Guarani firme, forte aqui no setor defensivo, toca na frente, opa, Rafael deu uma entrada, o árbitro falou não, apenas lateral para a equipe do Primavera, ficou sentindo, pedindo a falta o jogador da equipe do Primavera, que é o número 17, né, o Wagner Ferreira, o Renatinho, né? Mas a jogada foi limpa na bola, limpa. Né? Na sequência houve o choque, mas o árbitro estava em cima do lance ali e deixou, marcou apenas o arremesso. Tanto que ninguém reclamou. Sai jogando ali o Luan Martins no círculo central, tem o Kevin do lado direito, ele pisa na bola, tem o Afonso também, já toca com o Afonso, ele vem descendo, isso tudo no setor defensivo. Olha ela! Do Primavera, olha ela! A chuva de novo, vindo pro Brinco de Ouro, para atrapalhar os repórteres aqui embaixo. Como eu falei, né, eu como sou magrinho, não chove muito em mim, não, é difícil molhar, viu? Lá vem, vai molhar um pouquinho, tá caindo mesmo aquela garoa, pelo menos daqui, vendo, não sei se aí embaixo é apenas uma garoa, né, mas a gente olhando daqui parece uma garoa. E olha o Léo Passos aí, faz o domínio, vem a marcação do Emerson em cima dele, joga mais atrás com o Kevin. Kevin para, tá tranquilo ali, a marcação de longe do Isaac. Achou o Luan Martins, a equipe do Primavera vai tocando do lado direito, vira aqui pra canhota com o Thales Oleski. Vem na marcação o jogador do Guarani, que é agora tem um monte, né, o Dentinho, vai lá, vem descendo o Cauã Cunha, tentou, bateu prensado no William Farias, vai sobrando com o líder, no campo de ataque todos, jogadores do Primavera, no campo de ataque, bola com o Júnior Caissara, ele inverte aqui com o jogador que é o Renatinho de cabeça, chega na marcação, o Rafael Donato, a bola sobra com o Thales Oleski, a equipe do Primavera vai fazendo a pressão, tá no prejuízo, tá 1-0 pro Guarani, 34 minutinhos jogados no segundo tempo. Bola com o Júnior Caissara, joga mais à frente. Quem fez o domínio agora é o jogador Josiel. Ele joga do lado com o Luan Martins, partiu o Kevin lá, já recebeu o número 2 da equipe do Primavera, chega na marcação, Cachoeira, coloca a bola pra fora, já batida pelo Kevin. Kevin com o Luan Martins. Luan Martins toca a bola pra dentro da grande área, Renatinho matou no peito, vai virar, prensou na hora H, o Rafael salva o Guarani, e agora vem no contra-ataque, bola com o Dentinho pelo lado direito, que enfiada de bola, vem descendo o Guarani, ele vai puxar pro meio, balançou, tocando, bateu, segura firme Vitor Hugo. Ele fez tudo certo, da hora da finalização, não fez direitinho, né, Mucinho? Ele fez uma boa jogada, né, mas saiu muito fraco. Ele tinha o lateral esquerdo da equipe do Primavera, ele puxou para a direita, no contrário do lateral, mas acabou saindo o chute muito fraquinho, e aí ficou fácil pro Vitor Hugo, quase o bugre aumenta. Léo Passos sai jogando, caiu ali, a bola vai passando por todo mundo, segue o jogo, o juiz não marcou absolutamente nada. Bola com o Luan Martins, Wagner Ferreira, o Rafael fez o gol e digo pra você que fez quase, poderíamos dizer o segundo, que ele travou na hora H o chute aqui do jogador da equipe do Primavera, hein? E na sequência aconteceu o lance que já foi comentado, né, o Dentinho, como eu disse, jogador liberado, tem velocidade, até fez a jogada correta, mas quando puxou para a perna esquerda saiu um traque. Aí o goleiro Vitor Hugo agradeceu, fez a defesa e o Primavera está no ataque de novo. Lançamento para o Thales Oleski dentro da grande área, perdeu. O passo, Rafael Donato agradeceu, porém chutou a bola para a lateral. Lateral para a equipe do Primavera. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254. Ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Olha a equipe do Primavera vem descendo pelo lado direito, lançamento era pro Kevin, muito forte, a bola saiu, é apenas tiro de meta para o Guarani, Mucinho. A tentativa realmente fez só a cobertura, daqui a pouco a última alteração na equipe do Primavera, vai entrar o camisa 16, Paulinho. O Paulinho vai entrar, a gente já confirma quem sai, mas dá para ver que realmente o Cauã Cunha entrou na esquerda para jogar nas costas, realmente sem lateral esquerdo, mas aí o Rafael tem que ficar atento, como eu já disse, muito bom esse Cauã Cunha 25 da equipe do Primavera.
Verdade, muito bom o Cauã Cunha e uma bela partida por enquanto do Rafael também. Vem descendo o Guarani, bola com o Dentinho, ele joga com o Guilherme Cachoeira, toca no círculo central com o William Farias, já vai virando para a esquerda com o Emerson pisa na bola, joga mais atrás com o Jonathan Costa faz a finta em cima do Léo Passos, achou o William Farias no círculo central, ele dá o toquinho pro Rafael Donato, já joga com o Rafael Rodrigues, joga com o Dentinho do círculo ali, da linha que divide o gramado, recuou para o Kaique França. Eu aproveito para falar que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Tem a toda a linha de produtos da Bigó Alimentos em seu comércio. O endereço da Bigó Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Bigó. Agora o Isaac vai tomar amarelinho. Tem jogador caído ali do Primavera, amarelou pro Isaac, correto, Mucinho? Amarelou pro Isaac. Realmente o camisa 20 da equipe do Guarani, ele ergueu demais a perna, mas ele tentou realmente o domínio. Mas ela fugiu um pouquinho e acabou pegando o jogador da equipe do Primavera, que tá no chão. A gente já te fala, é o número 8, é o Luan Martins. E agora a chuva caindo mais firme, hein? Caindo firme a chuva aqui no Brinco de Ouro, vai ter alteração no Primavera, vai sair ele mesmo, é isso? É isso, o 8, Luan Martins vai embora, é o 8 pelo 16, o 16, Paulinho, a última alteração do jogo e também da equipe do Primavera. Tá aí, eu tô marcando o Paulinho na equipe do Guarani, ô meu querido, marca do lado certo aqui, senão você se atrapalha, viu, narrador? Já tinha marcado quando ele falou, mas marquei do lado errado, aí não dá, né? Já feita a alteração então, entrando 16 Paulinho, saindo o número 8 Luan Martins e vem descendo a equipe do Primavera, tira a zaga do Guarani, vai a bola quicotando ali, bola com o jogador que é o Josiel, tira de cabeça o William Farias, a bola caiu agora, chega mais uma vez, o jogador William Farias caiu, tem jogador do Guarani caído, anotada a falta para o Guarani no campo intermediário defensivo. Saiu alguma coisa renda aí? Não, né, Mucinho? Não, por enquanto não, eu já confirmo, mas nesse lance realmente o Luca fica no chão. O camisa 4, o Liger, realmente subiu com muita vontade. Aquele tamanho todo dele acabou escorando na nuca do Luca e o Luca foi ao solo, inclusive chamando o departamento médico. O Guarani tem o segundo andar ali, que é o Rafael Donato. E o São Caetano, o Primavera tem esse Liger aí também. É o cara, o negão de 2 andares ali também, precisa tomar cuidado. Ele cresceu em cima do Luca. Coitado do Luca, pequenininho ali, acabou sofrendo a entrada. Mas essa última alteração no time do Primavera, esse Paulinho jogou no 15 de Piracicaba, deixa eu ver se eu tenho a ficha dele aqui, jogou no São Caetano, no 15, é um meia. E a última tentativa do técnico do Primavera de tentar chegar ao empate. Saiu a renda, Mocinha, agora acho que saiu, hein? Peraí que eu já te confirmo. Tranquilo, sem problema nenhum. Tá sendo ali atendido o Luca pelo departamento médico da equipe do Guarani. Vamos lá, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Seguros para motoristas de aplicativo. Atendemos veículos de aplicativo, carros de leilão, blindados, motos, modelos com até 30 anos e até 7 de risco. Aqui você encontra aceitação para todos os perfis. WhatsApp 19 99 794 8665. E-mail contato@lifebreve.com.br. Partida reiniciada, vem descendo a equipe já do Primavera de novo. Grigo. Bola, oi! E público e renda, 7.481 é o público de hoje, para uma renda de 151.489. 7.481 o público total, né? Beleza. Isso mesmo. Maravilha. Lá vem descendo a equipe do Primavera, bola jogada com o Júnior Caissara, joga com o Kevin, a marcação em cima dele é do Cachoeira, o Kevin para, segura, joga mais atrás com o Afonso, Afonso faz o domínio de perna canhota, faz o passe de perna direita, bola aqui do lado canhoto com o Liger, chega a marcação do Luca em cima do Liger, o Liger no círculo central, toca com o Afonso, vai virando pra direita com o Kevin, chega a marcação do Guilherme Cachoeira, o Kevin dá um 3 dedos, bota lá na frente, a bola era pro jogador ali, o Paulinho, a bola saiu, é lateral, já bateu rápido, bola com o Paulinho, faz o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, a bola vai sobrando com o Cauã Jesus aqui pelo lado canhoto, a marcação em cima dele é do jogador, o Dentinho, a bola saiu, o árbitro, auxiliar número 2, atento na jogada, anotou, lateral para a equipe do Guarani, que não tem pressa, Kaique França tá sentindo aí, viu, Mucinho? Eu recomendaria o Mucim chegar aqui para cobertura, hein? Porque realmente o Kaique França, a chuva tá bonita, viu?
mas o Kaique Franca se sentindo um pouco ali mesmo, já levantou novamente. Chove forte no Brinco de Ouro nesse momento aqui no estádio do Guarani. Chega aqui a marcação do Josiel, Josiel leva melhor, toca com o Cauã Jesus, chega Dentinho, toca com o Rafael, Rafael já faz o passe com o Luca, ele dá o passe para o Dentinho, pelo lado direito, o Dentinho vai carregando, puxa para o meio, faz a finta em cima do líder, faz a enfiada de bola com o Luca dentro da grande área, ele toca ali, a bola passa com todo mundo, vai fazer o gol, bateu, Cachoeira! Inacreditável a defesa do Vitor Hugo! Um tiro, um passo, Guilherme Cachoeira, uma defesaça do goleiro do Primavera, Mucim! Foi um lance em que o goleiro se sobressaiu, apesar de ter sido no meio do gol, mas por pouco o Cachoeira não balança a rede e aumenta o placar 2-0. Chove forte no Brinco de Ouro, 42 minutos e meio, Guarani tá na frente, 1-0, bola com o Paulinho, Paulinho toca a bola com o Kevin, ele faz o passe lá com o Josiel, chega a marcação em cima dele, o Isaac chega na cobertura, caiu, é falta de ataque, falta para a equipe do Primavera. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Wagner Ferreira, 43 minutinhos jogados, segundo tempo, Guarani na frente e a água cai agora, isso pode ser bom ou ruim para o Guarani? Os dois times vão sentir, né, essa água que cai agora, não pelo estado do gramado, mas atrapalha realmente, né? É diferente do que jogar com o tempo seco. Estamos aí com 43 do segundo tempo. O Guarani vai segurando o resultado, não se arrisca muito. Às vezes, uma bola esticada aqui para o Dentinho, como está acontecendo agora. Olha aí, Anderson. E lá vem descendo o Guarani pelo lado direito, o Dentinho faz a finta em cima do Thales Olex, invadiu a grande área, bateu, a bola bate na rede, pelo lado de fora, é apenas tiro de meta para o Primavera fazer a cobrança. Pode continuar. Agora, de parabéns o torcedor do Guarani, hein? No começo a gente criticava pouca presença de público, mas à medida que o tempo foi passando, o público foi chegando, aí quase 7.500 torcedores. É um público realmente compatível com aquilo que o Guarani pretende nesse Campeonato Paulista e nessa temporada. Recupera a posse de bola, sai jogando a equipe do Guarani. Bola ali com o Isaac. Isaac se atrapalha inteiro. Chega a marcação do Paulinho. Já rouba a bola do Isaac. Faz a falta o Isaac. Não, o árbitro marcou a falta, marcou a falta. Falta para a equipe do Primavera. Pelo setor ali, intermediário, lado direito, né? Mucim conseguiu aí se cobrir aí, se esconder da chuva, Mucim. Tô chegando na cobertura, mas agora já deu até uma diminuída a chuva aqui no Brinco de Ouro. Mas ainda, agora eu tô vendo o Mucim, tá indo calmo, lentamente aproveitando a chuva o nosso repórter. Falta para a equipe do Primavera, ele bate lá, tá dentro da grande área, tira a zaga do Guarani, sobra a bola com o Thales Oleski, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu o Léo Passos, Rafael Donato de cabeça, toca a bola com o Kevin, ele joga lá do lado direito, vem descendo a equipe do Primavera, toca de novo, recebeu o Kevin, chega na marcação em cima dele, o jogador da equipe do Guarani, mais 6 para trás, mais 6 minutinhos, vamos até 51 minutos desse segundo tempo, 6 minutinhos, assinala o árbitro da partida. A equipe do Primavera vem em cima, chega a zaga do Guarani, tira a bola, sobra de novo com o Luan Martins, toca mais atrás com o jogador que é o Thales Oleski. Thales Oleski toca a bola dentro da grande área, sobe Rafael Donato. A bola sobra com o Luca ali, faz o domínio, caiu, é falta. Falta, vai amarelar para o jogador do Primavera ou só vai ficar no papo? É o Kevin. Amarelou para ele, é isso, Mucim? Amarelou, realmente o Kevin, lateral direito da equipe do Primavera, deu uma entrada no Luca, tudo bem que ele está valorizando um pouco, para também ganhar um tempo, mas realmente pegou, e aí é cartão amarelo para a equipe do Primavera, número 2, o Kevin, o lateral direito do Fantasma. O Luca apanhou bem hoje, hein? Apanhou, né? Levou do Liger, levou do Kevin agora, levou também no primeiro, outro lance no segundo tempo. É um jogador que domina a bola, tenta sair da jogada, criar alguma coisa e vem o adversário e faz a falta. Então tá aí, o Guarani vencendo por 1-0, esfriando um pouco o jogo, apesar que a chuva também está ajudando a esfriar os ânimos, mas é ataque contra a defesa agora. O Guarani se defende e o Primavera tenta empatar o jogo, coisa que pode até acontecer no lance casual aí, mas tudo indica que o Guarani vai levar
essa vantagem aí até o final do jogo. Você acredita, Wagner Ferreira, que depois que saiu a renda, o Zanqueta aceitou quanto ia dar de público? Ah, vá! Depois que saiu a renda, ele aceitou. Você acredita, cara? É sensacional esse alemão. Ele fala que não é. E a Maria Elisa falou que estava com saudades do inacreditável. Saiu vários hoje, viu, Maria Elisa? Lateral pro Guarani. Lá no campo de ataque, setor ofensivo pelo lado canhoto. O Emerson bate na frente, a bola com o Guilherme Cachoeira. Vem descendo a equipe do Guarani, toca a frente da frente, ali chega na marcação. O Kevin bateu, explode em cima do Guilherme Cachoeira, sai. É tiro de meta para o Primavera. Para pagar a última aqui, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Guadalupe, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925, na Princesa do Oeste, 1165. Vamos até 51, estamos chegando a 47 minutos e meio. A equipe do Primavera vem descendo lá pelo setor direito. Bola com o Josiel, toca na frente com o Paulinho. Chega a marcação do Jonathan Costa, toca mais atrás com o Josiel. Jonathan Costa rouba e sai jogando no contra-ataque Guarani. Joga aqui pelo lado direito, Dentinho. Ele tem espaço, ultrapassa a linha aqui em vídeo gramado. A marcação de longe em cima dele é do jogador, o Thales Oleski. Tá encostando ali também o Josiel em cima dele. Faz a finta, caiu o Thales Oleski. Fica a bola com o Dentinho ainda. Chegou na marcação, Cauã Cunha agora e vai levando. Fez a finta, saiu. Saiu com bola e tudo o Dentinho, né, Mucim? Saiu. Realmente ele tentou a jogada, ganhou um pouco de tempo, mas ela realmente saiu direto pela linha de fundo. É só tiro de meta já cobrado, tem pressa o time do Primavera. Paulinho, ele joga lá na direita com o Kevin, vem descendo a equipe do Primavera. O Kevin vira lá da direita para canhota, até achou, tá livre aqui o Cauã Cunha. Agora chega o Rafael na marcação, Cauã Cunha recebe ninguém, encosta nele. Ele de pé na direita, faz o levantamento para dentro da grande área, sai Kaique França. Segura firme, se joga no chão, tá com ele a bola, mocinho. É, o cruzamento perigoso, né? O famoso joga no fedor, naquelas várzea, é essa a palavra. Joga lá dentro, tentando o Paulinho, tentando alguém de cabeça. Mas, como eu disse, tem goleiro esse ano e o Kaique França fez uma grande defesa. E agora o Primavera vem trabalhando mais uma vez. Bola aqui pelo lado canhoto, bola com o Thales Oleski, dá o tapa na frente pro Cauã Cunha, a marcação de longe é do Dentinho. Ele joga do ladinho, a bola com o Josiel no círculo central, a marcação de longe do Isaac. Ele vai virando lá pra direita. Quem tá lá é o jogador que é o Paulinho, faz o cruzamento pra dentro da grande área. Ele inverte, né? Da direita, achou o Cauã Cunha aqui na canhota. Agora chega a marcação do Rafael em cima do Cauã Cunha. É bom esse jogador. Tentou partir, tava o Rafael. A torcida do Guarani bate palma pro zagueirão, o autor do gol, artilheiro da noite. Mas o líder, ele faz o lançamento, tá buscando, sobe de cabeça o Guilherme Cachoeira. Tira, a bola vai sobrando com o jogador ali, que é o 23, o 17, que é o Renatinho. Renatinho toca com o Guilherme Cachoeira, com o Kevin. Kevin vem descendo, faz o lançamento pra dentro da grande área, desviou, a bola passa por todo mundo e sai. Em escanteio houve desvio na zaga do Guarani, né, ô Mucim? Olha, o lance aqui, pelo que eu vi, era realmente tiro de meta. Mas o Bandeira ajudou o árbitro e ele acabou marcando realmente escanteio. Mas ao meu ver era realmente tiro de meta, praticamente o último lance da partida. 50 minutos passados, é a última volta do ponteirinho, tem escanteio, tá o Renatinho para fazer a cobrança. O número 17 do Guarani tá autorizado, de pé na direita, faz o levantamento para dentro da grande área, desvia, vai fazer o gol e... entrou! Alegria, alegria, galera, gol, é gol, é gol! Josué. Ele mesmo. Josiel, camisa número 23. Quando eram jogados nada mais, nada menos que 51 minutos desse segundo tempo, empata a partida da equipe do Primavera no último lance da partida. Josiel, camisa 23.
A chance que ele teve, ele colocou pro fundo do gol do Kaique França, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. 1 para o Guarani, 1 também para o Primavera. Torcedor do Fantasma, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Primavera. Carlos Mucim, o Josiel estava esperto, colocou a bola pro fundo do gol do Kaique. No primeiro tempo a jogada foi igual, só que o Guarani não conseguiu fazer o gol. Cobrança no primeiro pau, desvio para dentro da área e aí o Mirandinha perdeu. Nesse caso, o Josiel cutucou para a rede, empatando a partida, 1-1 aqui no Brinco. Daqui a pouco eu pergunto pro Wagner Ferreira se der tempo, porque tem uma falta para o Guarani. Vai colocar a bola para dentro da grande área. Quem tá na bola é o Guilherme Cachoeira, bate de perna direita, faz o levantamento, subiu o Vitor Hugo. A bola sobra com o Dentinho de fora da área, coloca dele, vai tocando a bola de cabeça, sobe Liger. Vai sobrando lá do outro lado a bola com o Natan Melo. Natan Melo toca para trás com o Emerson, ele faz o cruzamento quando o árbitro marcou o quê? Falta? Não. Apita o árbitro. Final de jogo no Brinco de Ouro. 1 para o Guarani. Rafael aos 20 minutinhos do segundo tempo. 1 para a equipe do Primavera. Josiel aos 51. E o árbitro tinha dado 6 minutos. Foi a último lance ainda. O Mucim cantou. Pode ser o último lance. Tá aí. 1-1, Wagner Ferreira falando sobre o gol e falando sobre esse 1-1. Ô Mucim, você tem a prioridade aí, tem alguém pra falar, você fica à vontade, pode chamar, tá bom? Beleza, combinado, tô aqui esperando comentar. Maravilha. Tem um jogador do Guarani caído, não sei se é o Emerson. No último lance aí teve um choque e houve uma preocupação danada ali, talvez um choque de cabeça. Vamos aguardar novidades aí. Mas olha, falar pra você, o resultado foi justo. O Primavera não merecia perder esse jogo, não. Fez um belo primeiro tempo, melhor que o Guarani. O Guarani melhorou no segundo, fez 1-0, mas deu bobeira nesse escanteio, finalzinho de jogo. Acabou permitindo o gol de cabeça do Josiel. Inclusive, passou pela Ponte Preta esse Josiel. Então, pra cá, pra mim, foi justo. O Guarani aqui não soube tirar proveito, segurar o resultado, o menor com mais competência. E permitiu que, eu disse durante o jogo que era um ataque contra a defesa. E de tanto martelar, saiu o gol de empate do Primavera. Para eles um prêmio, não merecia perder. Bom, sim, pode falar que eu acho que tá no canal, já tá aberto aqui, viu? Vai falar, viu? Acho que a orientação, inclusive, é ninguém falar. O técnico Matheus Costa passou aqui, a torcida cobrando bastante, porque realmente esperava a vitória, né? Da equipe que acabou realmente deixando 2 pontos no último lance da partida. Tá aí, qualquer coisa pode chamar, Mucim. O canal tá aberto aqui, você pode falar à vontade. Jogadores do Guarani passando realmente todos descendo. Como o Mucim falou, parece que a orientação é não falar. Tá descendo, acho que é o último que tava dando, acho que uma entrevista ali pra TV. Mas, pelo jeito, ninguém vai falar, viu, Wagner Ferreira? É estranho, né? Porque o primeiro jogo há uma atenuante, né? De que o time não está entrosado ainda. Agora, não foi decepcionante a atuação. Brigou, lutou. Mas o time do outro lado tinha um time interessado no jogo. Olha que pé d'água que cai agora. Ô Mucim, faz o seguinte, ó. Tá caindo uma aguaceiro agora aqui no Brinco de Ouro. Pode ficar tranquilo, viu, Mucim? Pode deixar quieto, que eu acho que estão descendo correndo os jogadores. Fica na cobertura aí, fica boa. Na cobertura, exatamente. Eu vou puxar equipamento aqui. Tá tentando entrar água pela cabine aqui. Mas é isso. O jogo até que não foi mal, movimentado. Primeiro tempo do Primavera, segundo tempo o Guarani melhorou. E o Primavera, pelo que apresentou, tem jogadas ensaiadas. Uma delas, que é insistentemente colocada em prática, é o lateral direito Kevin cruzando o jogo pro ponta aqui. Antes era o Paulo Baia. A inversão, né? A inversão de jogadas, e pega sempre o ponta livre aqui. Então é um time organizado, que treina, sabe o que quer. Então para mim o jogo não foi decepcionante, o jogo até agradável.
Primeiro tempo, eu repito, o Primavera melhor, até chegou a ter 65% de posse de bola, enquanto que o Guarani só melhorou no segundo tempo, e as alterações que o Guarani fez não resultaram em resultado prático nenhum, diga-se de passagem. As alterações que o técnico fez, 2 por motivo de contusão, né? O Cicinho entrando o Rafael, que por ironia acabou fazendo o gol do Guarani, e também a entrada do Natan no lugar do Igor Pereira. Então não aconteceu absolutamente nada em termos táticos. Agora, ele tirou o Diego Torres, que não estava bem no jogo realmente o Diego, colocou o Isaac, que a única coisa que ele conseguiu foi um cartão amarelo, logo que entrou. E também as alterações que ele fez do Mirandinha. Não tiraria o Mirandinha, mas ele correu demais, tanto no primeiro como no segundo tempo, acabou cansando e foi substituído pelo Dentinho, que teve lá as suas chances também, jogando aberto aqui pela direita, no contra-ataque, quando o Guarani já estava vencendo por 1-0 e procurando apenas sair no contra-ataque na boa. E era uma válvula de escape o Dentinho. Tanto é que 2 ou 3 vezes ele apareceu mano a mano ali com a zaga, mas não foi feliz na finalização. E depois tirou o Guilherme Parede, que pouco rendeu o primeiro jogo dele, entrando o Cachoeira, que também pouco fez. Então, num balanço geral, o placar acabou, na minha opinião, sendo justo. Esse 1-1, e o Guarani deixa escapar a grande oportunidade de jogar em casa no seu primeiro jogo no campeonato, de fazer os 3 pontos. Sai com 1 ponto, deixa 2 na sacola, vai tentar recuperar agora em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino que perdeu hoje para o Santos. Vem babando para cima do Guarani na próxima quarta-feira, é isso? E a chuva tá caindo aqui na cabine já. Terça-feira, 7 da noite. Tá aí. Chovendo muito aqui no Brinco de Ouro agora, até fiz um filminho agora aqui para mostrar, mas tá chovendo muito e começou até a cair já dentro aqui da cabine. A galera, o Elson comemorou o gol do Primavera. A Maria Elisa, valeu, Bugre. O Álvaro Laça, parabéns, Anderson, pela boa transmissão. Grande, seu Álvaro, obrigado pela força, valeu demais. E é muito legal ter vocês aqui acompanhando a nossa jornada esportiva da Grigo. Hoje, empate, estreia do Guarani, uma partida histórica para a equipe do Primavera, né, Wagner Ferreira, como nós frisamos durante a nossa transmissão. E ele sai aí coroado com esse gol, não sai nessa partida que poderia... o Primavera estreou na primeira divisão do Campeonato Paulista com derrota, não. Fez uma boa partida, como você disse, conseguiu o empate no frigir dos ovos, né? Mas conseguiu. É boa essa. É nova, viu? É nova também. Mas deixou boa impressão, hein? Deixou, né? Boa impressão. Tanto é que o público compareceu, veio prestigiar aí. Olha, por baixo, tem 800 torcedores do Primavera acompanhando o time hoje aqui lá na cabeceira do placar. A torcida do Guarani também se fez presente aí, um total de público aí para quem não ficou sabendo, 7.481, quase 7.500. Uma boa presença de público. Rapaz. Olha aí. Raios por todo lado. Se parar a transmissão, galera, é porque apagou geral aqui, viu? Porque tá piscando tudo aqui no Brinco de Ouro, né, o Wagner Ferreira? Pois é. Ainda bem que nessa altura, prejudica um pouco a saída do torcedor. Exatamente. Todo mundo indo para casa, pegar o seu carro, pegar a condução. Realmente é uma tristeza. Mas é uma chuva de verão. Praticamente mais uns 10 minutos para isso daí e vamos que vamos. Ô, Wagner Ferreira, pra gente já adiantar um pouquinho, a gente vai começar a votação do craque da Grigo, então. Pela equipe do Guarani, quem que você achou aí que foi o cara que destoou positivamente, que merece o craque da Grigo nessa jornada esportiva, a primeira de 2026? Olha, quando anunciaram a contratação dele, houve quem torcesse um goleiro baixo, 1,86 m. Goleiro bom tem que ter 1,90 m para cima. Mas ele debaixo do gol realmente é um fenômeno. Então, para mim, eu vou ficar com o Kaique França. Uma das principais contratações do Guarani para a temporada, Anderson. Kaique França, então, pelo lado do Guarani e pelo lado do Primavera. Quem que você achou que foi o cara aí? Porque, como você disse, foi um time que você diz estar bem treinado, um time, né, com um conjunto bacana, mas tem alguém que você acha que se destacou positivamente? Olha, eu vou ficar com o Paulo Baia, principalmente pelo primeiro tempo que ele fez, dando uma preocupação danada, tanto é que o Cicinho não passou do meio campo. Foi amarelado, inclusive, o lateral do Guarani. Foi substituído, inclusive, em função, talvez, da presença do Paulo Baia. Para mim, o Paulo Baia, então, destaque do Primavera. Teve outros jogadores, mas pelo que eu percebi aqui, eu gostei muito do Paulo Baia. Tá aí. Eu vou já emendar, o Wagner Ferreira, e pedir
Antes, né, a gente tá esperando o Mucim. Coitado, deve estar aquele famoso pintinho molhado. Coitado, mas porque a água tá caindo legal agora aqui no Brinco de Ouro, viu? Mas enfim, vamos lá. O pé mole. Equipe do Guarani, você frisou durante o primeiro tempo que faltava ali a meiuca, não estava bacana, que o ataque estava morrendo de fome, mas devido, né, ali a jogadas no meio de campo, jogadas de armação. Mas quem que você acha que não foi legal hoje, que leva o prêmio de pé mole nessa jornada esportiva? Diego Torres. Não gostou? Pelo investimento que o Guarani fez para contratá-lo, já está aí desde a temporada passada. Mas não cria nada, ele apenas fica ali ciscando no meio campo, não se arrisca ao ataque, uma finalização, uma cobrança de falta, nada deu certo, cobrou alguns escanteios, não aconteceu nada. Tanto é que o Rafael Donato, quando ele jogava no Novo Horizontino ou em outras equipes, no Vila Nova, cansou de fazer gol de bola parada, de escanteio. Hoje não aproveitaram nenhum, ele não aproveitou nenhum porque talvez a cobrança não tenha sido perfeita para ele. Então, eu vou ficar aí com o Diego Torres, o pé mole do Guarani. Na equipe do Primavera, aquele que deu ruim? Olha, esse Wellington, até teve uma jogada ou outra no primeiro tempo, mas sumiu no segundo, foi até substituído. Vou ficar com o Wellington, camisa 11 do Primavera. Wellington, tá saindo meu som aí? Tá saindo, né, Vagnão? Ou não? Tá meio esquisito, mas tá. Saiu esquisito, parece que é aqui também. Deu, deixa eu ver se é aqui, ó. É o nosso, aí, ó, acho que foi agora, né? Foi. É o nosso retorno aqui pra galera, tá saindo. Valeu, Maria Elisa, valeu demais aí a sua participação mais uma vez nas nossas jornadas esportivas. Então, Wagner Ferreira, ele votou no pé mole, no Diego Torres do Guarani e também no Wellington, número 11 da equipe do Primavera. Já tinha votado no craque da Grigo, no Kaique França, na equipe bugrina, e também no Paulo Baia, né? Principalmente, como ele frisou, a participação que ele teve no primeiro tempo. Bom, Wagner Ferreira, a impressão que o Guarani deixa, você disse muito bem a equipe do Primavera, mas a impressão que o Guarani deixa nesse empate 1-1, a vitória escapou ali no finalzinho, não teve um bom primeiro tempo, mas tava até que, né, fazendo um jogo, principalmente defensivamente, o Guarani, achei que tava, né? E foi justamente numa vaciladinha, o Josiel foi lá e colocou a bola para o fundo do gol. Mas o que dá para se esperar? O que esperar? O que você viu hoje? O que deve se melhorar? Você já frisou o meio de campo, né? Mas jogadores que estrearam, ó, time titular hoje foram 7 estreias. Dos 11 titulares, 7 estreias. O Kaique França, né, o Rafael Donato, o Jonathan Costa, o William Faria, o Igor Pereira, o Guilherme Parede e também o Luca. É um dos motivos porque o Guarani não conseguiu o resultado positivo. Muita gente nova, entrosamento vem à medida que os jogos vão se realizando, mas isso é preocupante, porque o Campeonato Paulista é curto, né? São 8 jogos apenas, então você não pode vacilar. E até esse time ganhar entrosamento, o campeonato está no fim. Então, evidentemente que as contratações, jogadores competentes, vamos chamar assim, boas indicações, boas contratações, mas no conjunto não funcionou, agora não teve um time organizado. E muito por conta do seu Matheus Costa também. Tá certo que você preparar um time em época de Natal, né? Virada de ano, não é a mesma coisa, né? O jogador fica com cabeça na família, em viagem, em festa e tal. Então a preparação não é legal. Pelo menos do meu modo de entender, eu acho que os jogadores sentem isso. Então, à medida que o campeonato for se desenrolando, é possível que esse entrosamento aconteça. Então, muito por conta do seu Matheus Costa de organizar essa equipe melhor, porque nominalmente é um bom time no papel. Disse isso na abertura da jornada hoje. No papel, exatamente, era um bom time. Agora, o desempenho ficou devendo agora ali hoje. Então não deixa o seu torcedor, não deixa muito confiante não para a sequência do campeonato. Esse Wagner Ferreira, valeu demais. Carlos Mucim, por enquanto, não chegou até aqui. Vou esperar mais um pouquinho para ver a votação do craque da Grigo e também o pé mole. Por enquanto... Cadê a chuva? Exatamente. Caiu já o balde, né? Jogaram de balde lá de cima, agora já tá tranquilo. E a arbitragem também, hein? A arbitragem, isso, por gentileza. Então vamos lá, já vamos falar aí do senhor Gustavo Holanda Souza, o Daniel Luiz Marques, né? O Leandro Matos Feitosa e o VAR, que também participou hoje, né? O Adriano de Assis Miranda. Os dois laterais, os dois assistentes
foram bem na marcação. O Daniel Luiz Marques tem 44 anos, é o mais velho de todos, é professor de educação física na faculdade, é FATEC, né? Existe, FATEC. Sim. E o Leandro Matos Feitosa tem 39 anos, é advogado, doutor Leandro Matos Feitosa. Então, os bandeiras sem grandes problemas. Agora, o seu Gustavo Orlando Souza é muito jovem ainda, ele tem 27 anos, é assistente administrativo. O que faz o assistente administrativo, hein, o Anderson? Ele, vamos dizer assim... Auxiliar de escritório? O assistente exatamente, é na área administrativa, né? Deve fazer ali as funções burocráticas ali do lugar, né? É assistente, é o famoso a função que paga menos, vamos dizer assim, não que ele receba mal, mas se ele colocar um adjetivo diferente, né, uma denominação diferente, de repente o salário tem que ser maior do que ele receba, né? Mas é uma função aí da área administrativa normal, né? Cotidiano, auxiliar administrativo. Ele teve duas polêmicas na carreira. Uma foi no campeonato da A2 do ano passado, jogando Grêmio Prudente e Taubaté, lá em Prudente. Técnico do Grêmio Prudente era aquele que era da Portuguesa Santista lá, o Sérgio Guedes. Sérgio Guedes. Então, o árbitro saiu no pau, na mão, com um dos auxiliares, ou o quarto árbitro, sei lá. Então, o Sérgio Guedes foi apartar a briga dos dois. Esse árbitro aí saiu na briga com o companheiro de arbitragem. Rapaz. Pois é. E o jogo terminou com derrota, inclusive. O Grêmio Prudente perdeu em casa para o Taubaté por 2-1. E a outra polêmica foi numa Copa Paulista entre Comercial de Ribeirão Preto e o próprio Primavera, de Indaiatuba. O jogo terminou 1-1. Mas, segundo o Comercial, o árbitro interferiu no placar do jogo, então houve um protesto, um veto. O presidente do Comercial elaborou uma moção contra o árbitro na federação, pedindo que ele não apitasse mais. E foi o jogo da ida, né? Foi 1-1. Depois teve o jogo da volta entre Comercial e Primavera. Então, o árbitro é envolvido aí em duas polêmicas aí. E hoje também não foi muito bem, não. Teve a pataquada ali da expulsão do Cicinho. Aí, todo mundo fechando em cima dele. O primeiro lance, perdão, Vagnão, como dizia Jô Soares, não te interrompendo e já te interrompendo. O primeiro lance que eu já achei que ele errou foi na entrada do Thales Oleski em cima do Mirandinha. Pra mim, lance de expulsão. Primeiro lance. Ele deu o cartão amarelo. Porém, o VAR não chamou também, né? E na sequência, para usar o mesmo critério, teria que dar o cartão amarelo apenas. Isso, exatamente. E, no entanto, ele achou que deveria dar o vermelho, aí o Guarani fechou em cima, então, reclamação e tal, veio o VAR, vamos dar uma olhada nisso aí. Aí o VAR corrigiu o erro dele e ficou apenas no cartão amarelo. Os cartões amarelos que ele aplicou, né, pro Cicinho, correto, pro Isaac, correto, aliás, foram os dois jogadores do Guarani. Já pro time do Primavera, ele teve 3. Kevin, o Liger, fez uma falta feia em cima do Luca, o Lesques, Thales Oleskes, e fez uma falta feia em cima do próprio Mirandinha. E então, essa arbitragem do jogo, o árbitro fraco e os dois bandeiras razoáveis. Tá aqui, Mucinho tá chegando aqui na cabine. Torce a roupa aí, Mucinho. Tá aí, tomou uma bela de uma chuva no gramado lá. Aliás, um belo trabalho do Mucim, sensacional. Carlos Mucim, nós estávamos conversando aqui, já fizemos, o Wagner Ferreira já fez aí a votação dele no craque da Grigo. A gente faz a votação do time do Guarani, também no time do Primavera. E tem o pé mole também, que é aquele cara que dá ruim nas duas equipes. Wagner Ferreira foi no craque da Grigo na equipe bugrina, no Kaique França. Na equipe do Primavera, ele achou o craque da Grigo, Paulo Baia. Porém, o pé mole, aquele cara que não foi legal na opinião do Wagner Ferreira, o Diego Torres, no lado bugrino. E ele falou do Wellington, número 11 da equipe do Primavera. Na sua opinião, começando pelo craque da Grigo, pelo lado da equipe bugrina, você acha quem se destacou hoje positivamente, ô Mucim? Grigo, foi um jogo realmente em que as duas equipes foram bem. Foi um jogo bom de assistir o torcedor. No Guarani, gostei bastante do setor defensivo e gostei do Mirandinha. O Mirandinha fez uma boa partida. Do lado, realmente, da equipe do Primavera, eu gostei bastante do número 8, o Luan Martins. E também foi muito bem o Paulo Baia, como o Wagner votou. Então, são os meus dois votos, pelo lado do Guarani e pelo lado também da equipe do Primavera. Eu achei que o Cicinho entrou muito lento no primeiro tempo, depois ele melhorou, podia até ter
tomado o cartão vermelho, se o árbitro acaba, né? Então tem que ser um pouco menos imprudente. E na equipe do Primavera, achei o Poveda, por ser o nome realmente mais, né, da contratação mais diferente para esse time do Primavera, que mais foi investido financeiramente, achei que ele fez uma partida bem apagada. Tá, e os votos então do Mucim, ele foi no Mirandinha, né? No setor defensivo, mas ele citou Mirandinha. Mirandinha, Kaique França, Paulo Baia, pela equipe do Primavera e também o Luan Martins. Para vocês, ó, os aplausos. Vocês foram os craques da Grego nessa jornada esportiva, a primeira de 2026. Agora, senhor Diego Torres, Cicinho, Poveda e também o Wellington, para vocês, não deu bom não, hein? Para vocês, o pé mole dessa jornada esportiva. Carlos Mucim, quero agradecer demais a sua participação, o seu destaque, fica à vontade de dar o seu destaque às próximas partidas, se você tem aí em mãos, fique à vontade. Aliás, parabéns, numa chuva, hoje, sensacional o equipamento, né, Wagner? Hoje foi legal, ele ficou nos dois lados, eu tava procurando no segundo tempo, falei, opa, ele tá lá, e o som chegando simplesmente sensacional, aparelhagem bacana demais, assim que é legal, quando tudo rola direitinho. O que não rolou direitinho foi o resultado pro torcedor do Guarani, mas valeu demais essa sua participação nossa, e fique à vontade para dar os seus destaques aí, Mucim. Grigo, eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra participar com a equipe de vocês, né? Muitos anos que eu conheço o Wagner Ferreira e você também, então, enfim, eu fico muito feliz de poder fazer esse jogo com vocês, espero que a gente tenha mais oportunidade de estar junto. O destaque final, vamos lá, né? Acabou o jogo, agora tem que pensar no próximo jogo. Ficou inteiro Pode ainda? dar uma olhada, quase inteiro, mas ficou bem úmido, uma chuva realmente bem forte aqui no estádio Brinco de Ouro. O Guarani volta a campo na próxima terça-feira, 19 horas, diante da equipe do Novo Horizontino, jogando fora de casa, e já a equipe do Primavera vai receber o Mirassol, jogando quarta-feira, às 19 horas também, jogando diante do torcedor, né? Será a primeira vez que o torcedor do Primavera vai poder acompanhar a equipe na elite do futebol paulista. Então, um grande abraço a todos, parabéns pela transmissão, os equipamentos muito bons, realmente fizeram com que a jornada ficasse ainda melhor, que o ouvinte, que é o principal de tudo, pudesse ter a satisfação de estar acompanhando o jogo do Guarani aqui com a nossa equipe. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Carlos Mucim. Esse Carlos Mucim. Mucim, fica à vontade, viu? Tá molhado, deixa eu ver. Tá ensopado, não tá molhado, né? Rapaz do céu. Bom demais, Mucim. Agradeço demais. Vai lá, tomar aquele banho quente agora. Fica um pouquinho por aí ainda, Mucim. Tá aí. Bom, podemos encerrar, né, o Anderson? Já falamos da arbitragem, já falamos do comportamento do Primavera, do Guarani. Será que o treinador gostou do time? Se ele gostou do que ele viu hoje? Ou vai modificar alguma coisa no time do Guarani? Pelo que ele trouxe para o banco, não tinha muita coisa que mudar. Vejam bem aqui que ele tem... Vou falar para você aqui, o Matheus Claus é um bom goleiro também, mas não vai mexer, que o Kaique é o titular. Ele tem Fabrício Dias, tem o Rafael, tem o Maurício Antônio, tem o Renan Castro, Ralf, sei lá em que condições ele vai ser lançado nesse time. Talvez até contra o Novo Horizontino, porque fora de casa, jogador com mais experiência, quem sabe pode dar uma consistência ali no meio campo. Tem o Natan Melo, que acabou entrando hoje no lugar do Igor, né? Tem o Isaac. Isaac é altos e baixos, né? Tem dias que aparece, tem dias que, como sempre, não aparece. Hoje, o máximo que ele conseguiu foi um cartão amarelo. Tem o Cauã Jesus, tem o Guilherme Cachoeira, que entrou, tem o Dentinho, tem o Kevin. E não tem muito tempo para treinar, né? O jogo é terça-feira, hoje é sábado. Então vai treinar o quê? Vai ter que observar bem, assistir o vídeo da partida de hoje, ver o que pode ser aprimorado. Talvez um meio-campo e alguém do ataque. A defesa até que se comportou bem, tomou um gol ali de descuido, né, no finalzinho do jogo, mas não mexeria na defesa. Agora, do meio campo para frente, eu acho que caberia alguma mudança, pelo menos 2 peças, para melhorar esse... O Guarani não rendeu nada em termos de meio campo, de armação de jogadas. Então o meio campo do Guarani fracassou, deixou o Primavera à vontade ali no meio.
com uma jogada manjada, né? Que nós, olhando aqui, nós precisamos pelo menos 3, 4 viradas de jogo do Kevin para outra ponta, para a ponta esquerda, ele na lateral direito, cruzando o jogo aqui para pegar a defesa do Guarani desprevenida. Aconteceu muito isso com o Paulo Baia. Depois o Paulo Baia saiu, aí entrou o Cauã, aconteceu a mesma coisa, virada de jogo ali, e o Guarani teve que ficar esperto. Por curioso, o cara que entrou no lugar do Cicinho, acabou fazendo o gol do Guarani, ia levando o Guarani para a vitória. Aí não aconteceu o descuido a 50 minutos, um escanteio, muitos disseram que nem foi escanteio, e em todo caso, escanteio marcado, bola na área e o gol de cabeça do Josiel. Então, final de jogo, 1-1, melhor para o Primavera do que para o Guarani. O Guarani tropeça, patina na primeira rodada, mas vai tentar a recuperação fora de casa na terça-feira contra o Novo Horizontino. Lembrando que no domingo, o que tem aqui? Guarani e Santos. Guarani e Santos, então, rapaz. Vejam só. É. Não marcou na primeira rodada, joga fora a segunda e na terceira tem o Santos. Aquilo que todo mundo diz, né? Um campeonato de tiro curto, se você começar a patinar, você já pode esquecer a parte de cima. Você pode começar a se preocupar com a parte de baixo. Aqui no nosso grupo, né, da equipe da Grigo, o Zanqueta, o Lemão Zanqueta tá falando, time foi espelho dos jogos treinos. Time que levou gol nos 4 jogos que fez esse ano. 3 nos jogos treinos e a estreia de hoje. Treinador não conhece o que é o Paulistão. Campeonato é tiro mais curto que corrida de borboleta. Segundo o Lemão Zanqueta. E o Luiz Zanqueta, grande Luizão, minha opinião, Luca não é atacante de área. Tira o Diego Torres do time, recua o Luca de 10 e coloca o Maranhão ou o Kelvin. O Kelvin, né, que é o rapaz lá que até está disputando a Copa São Paulo. E aí, você acha legal essa alteração? São alterações possíveis e até inteligentes, se o Matheus, técnico do Guarani, entender assim. Então, é o que eu disse, o Luca não é jogador para jogar centralizado. Ele joga mais ou pela beirada ou então vindo de trás. É uma alteração correta, botar ele vindo de trás, talvez com a camisa 10, deixa o Diego Torres descansar um pouco e bota lá o Maranhão, bota lá um time mais ofensivo. É uma ideia boa. Foi do Lemão Zanqueta? Do Luizão. Do Luizão. Luizão Zanqueta, Os dois estão participando da jornada. Um grande abraço a eles e a todos que estiveram conosco. Tá bom, Anderson? Wagner Ferreira, então, encerrando essa jornada, quero agradecer demais a sua participação, sempre de maneira ilustre e sempre de maneira, nossa, concurso. Elogiar Wagner Ferreira, eu vou inventar essa também, viu? É chover no molhado. Exatamente. Valeu, Wagnão, valeu demais essa sua participação. A primeira de 2026 e esse ano tem muita coisa pela frente, Wagnão, se Deus quiser. Segundo o nosso repórter feliz, o Anderson Luiz, teremos cerca de 100... André Luiz. Teremos cerca de 100 jogos. Rapaz. Não serão 100 transmissões, porque evidentemente uma ou outra vai coincidir jogos no mesmo horário, mesmo dia. Mas nós já estamos prometendo aqui para quarta-feira, 21 horas, hein? Olha exatamente. Aí. Vamos ver na terça. De repente, na terça sai também aí o jogo do Guarani. A gente faz, né? Por estúdio. O famoso tubo. Exato. E ao vivo, Ponte Preta e Velo Clube, direto do Majestoso, na quarta-feira. Grande abraço, Anderson, a todos que estiveram conosco. Mucinho, grande abraço, parabéns pelo trabalho. Para mim não é novidade, conheço o Mucinho, trabalhamos juntos na Sumaré, lá nos anos 2000. Então é um cara sensacional. Abraço, Mucinho, abraço, Anderson, e a todos que nos acompanharam nesta jornada esportiva. Até mais. Wagner Ferreira. Tá aí, Wagner Ferreira. Nós estamos finalizando a nossa jornada esportiva, lembrando que é a primeira rodada do Campeonato Paulista de 2026. Partidas já finalizadas, São Bernardo 4, Capivariano 0, Santos 2, Novo Horizontino 1. E aqui, essa jornada esportiva da Grigo, com esse timaço da Grigo, Guarani 1, Primavera 1. Anderson, só para registrar, esse jogo do São Bernardo, lembra de Chaporã? Sim, fez Chaporã. 2 gols, Olha fez 2 gols nessa goleada. E o público lá, pouco mais de 1.000 torcedores. Isso que é ruim, né? Jogo em andamento, Portuguesa 0, Palmeiras 0 por enquanto. Amanhã tem Corinthians e Ponte Preta, Velo Clube e Botafogo, Noroeste, Red Bull Bragantino, Mirassol e São Paulo. Lógico, tivemos apenas essas rodadas, mas o São Bernardo vai aí, né, com essa goleada 4-0 na liderança do Campeonato Paulista nesse momento. Mas, lógico, é apenas a primeira rodada, né, desse campeonato de tiro curto. São 8 rodadas, viu? São 8 rodadas apenas. Aí é uma fórmula diferente. Dizem que baseada
lá na Champions League, os sorteios, coisa chique. Esse é o Campeonato Paulista, é a alteração do calendário brasileiro, né? Esse ano tem Copa do Mundo, enfim, tem muita coisa pra rolar. Bom, vamos aí, vamos continuando e não pode deixar de falar a nossa querida... Ficha técnica da Jornada Esportiva da Gringo. A nossa ficha técnica, Campeonato Paulista, Série 1, 2026, é o Campeonato Paulista Casas Bahia, Casas Bahia que está aí sendo... A patrocinadora oficial do Campeonato Paulistão 2026. É a primeira rodada. Partida disputada aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Primavera também 1. A equipe do Guarani, que teve bastante estreia, 7 no time titulares, jogou com Kaique França, Cicinho, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson. William Farias, Igor Pereira, Diego Torres, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca. Entraram na equipe do Guarani o Rafael, o Dentinho, também o Natan Melo, o Isaac e o Guilherme Cachoeira. Anotou o gol do Guarani, o Rafael, aos 20 minutos do segundo tempo. Amarelados na equipe bugrina, Cicinho levou o Caetão no primeiro tempo e o Isaac levou o Caetão no segundo tempo. A equipe do Primavera, do técnico Rafael Marques, jogou com Vitor Hugo, Kevin, Afonso Líder e Júnior Caissara. Thales Oleski, Paulo Baia, Luan Martins, Gabriel Poveda, Matheus Anjos e o Wellington. Entraram na equipe do Primavera o Paulinho, o Cauã Cunha, o Josiel, o Léo Passos e também o Renatinho. Anotou o gol do Fantasma, o Josiel, aos 51 minutos do segundo tempo. Levaram amarelo, cartões amarelos aí na equipe do Primavera, o Kevin, o Líger e também o Thales Oleski. Apitou essa partida Gustavo Holanda Souza, auxiliar número 1, Daniel Luiz Marques, auxiliar número 2, o Leandro Matos Feitosa. Quarto árbitro hoje foi o Caio Carvalho Pereira e o VAR hoje que interferiu, né? O árbitro expulsou o Cicinho, o VAR chamou, o Adriano de Assis Miranda chamou e o árbitro voltou e deu o amarelo pro Cicinho. Público total nessa partida aqui no Brinco de Ouro, 7.481. 7.481 o público por uma renda de R$ 151.480. Essa foi a nossa ficha técnica da Jornada Esportiva da Gringo. Quero agradecer demais os nossos parceiros, mais uma vez esse ano, a Eletrolar, a Prado Corretora Consórcios e Seguros, ao Clube Concórdia, a Biguá Alimentos, Óticas Ferrari, a Compistar Informática e a Ajuda Síndico. Quero agradecer demais a você que curtiu a nossa jornada esportiva através do Radiosnet, através do nosso canal de áudio e você também que interagiu, participou conosco através do canal do Grigo no YouTube. Aliás, o Zé Carlos, depois de... deixa eu ver aqui. Ele falou um comentário aqui. Não vou nem falar esse comentário, ô Zé Carlos, porque, rapaz do céu, é mexer no vespeiro, né? Mas valeu demais a sua participação e agradecer a todos aí que mandaram mensagem, né? Interagiram conosco ou apenas curtiram a nossa transmissão, né? Ficaram ali curtindo sem mandar mensagem, mas que curtiram e prestigiaram a nossa transmissão. Amanhã não transmitiremos o jogo da Ponte Preta, Corinthians e Ponte Preta, a estreia da Macaca no Campeonato Paulista. Terça-feira vamos analisar aí, talvez a gente faça o jogo do Guarani, mas na quarta-feira é certeza, no estádio Moisés Lucarelli, né? 21 horas, Velo Clube, ou melhor, Ponte Preta e Velo Clube. Valeu, galera! Essa é a nossa jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Um ótimo final de sábado, dá tempo de molhar a garganta ainda, né? Dá tempo de molhar as palavras, vamos dizer assim. E amanhã, um ótimo domingão para você e uma ótima semana que se aproxima também. Valeu, galera! Vamos ficando por aqui. Eu tô tentando achar, eu tô enrolando, tentando achar a nossa... Achei aqui. Agora eu posso terminar. Valeu! Fiquem com Deus, até a próxima jornada esportiva da Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.